que ninguém segura uma pessoa que quer mudar de vida, tipo, que Verdade. cada determinada mudar de vida. Você precisa viver de decisões, porque senão você vai ficar a vida inteira dizendo, pô, poderia, e se. Conhecimento, amor pelo que a gente faz, por tudo que a gente já fez. Vamos unir isso em uma coisa só, unir os nossos propósitos. Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do P3Cast com o meu ilustre co-host, Thiago Daniel. E aí? Vamos pra cima, lindão. Vamos lá, prazer pessoal, Thiago aqui, estrategista em tráfego pago, perito em produtividade do marketing da P3, né? Vamos fazer mais um episódio aqui com uma galerinha show de bola que vocês vão conectar muito também, mentorados da Apollo. Com certeza. Resultados incríveis e a gente vai conversar melhor um pouquinho com eles aqui hoje. Então, vamos fazer o seguinte, se você ainda não me segue no Instagram, me encontra lá, @ViniciusPugliese, deve estar aparecendo aqui pra ti na tela. Já deixa um like no vídeo de hoje, já comenta quais pessoas, quais profissionais ali tu quer ver aqui dentro do nosso podcast também. Tiaguinho, pra galera te achar, onde? Thiago T. Daniel, Thiago sem H e T mudo. E seguinte, hoje a gente trouxe um casal muito especial, que é da Mentoria Apollo, que mais uma vez vai contar um pouco mais sobre a história deles, que vai contar o case deles, como é que eles estão crescendo e escalando cada vez mais. Eu trouxe aqui, junto com vocês, Matheus e Kézia, sejam muito bem-vindos. Obrigada, gente. Se apresentem aí pra galera. Por favor. Prazer, gente. Eu Boa. sou a Kézia, da Criativa Conteúdo. Somos o casal criativos, né? Então começamos a empreender juntos e graças a Deus só crescendo, só pra cima. Maravilha. Com certeza. Eu sou o Matheus Carlos, me intitulo como vendedor porque fico na parte do comercial da Criativa Conteúdo, mas também, como o Kézia falou, sou criativo e sonhador, que é uma das coisas que nos colocou aqui hoje, né? Se a gente não sonhasse, se a gente não visasse um futuro melhor, a gente não estaria aqui hoje. Mas muito prazer falar com vocês, galera. Perfeito. Muito obrigado por ter aceitado o convite e sejam bem-vindos ao P3Cast. Valeu, isso aí. Vamos lá. Pra gente começar, antes de tudo, tá? A gente quer saber basicamente o seguinte. Por exemplo, quando eu comecei a empreender de fato, vocês conhecem um pouco da minha história também. Eu comecei vendendo geladinho na época e tudo mais. Depois entrei no mercado digital. Thiago também tem a história dele. Ele vendia bastante ali na época do colégio, escola, né? enfim. E eu quero saber de vocês. Onde que começou a jornada empreendedora da Kézia? Onde começou a jornada empreendedora do Matheus? A minha jornada começou lendo o livro do Flávio Augusto, né? Vocês devem conhecer O Ponto de Inflexão. E aí foi um ponto realmente de inflexão na minha vida, porque eu me formei em jornalismo, não estava arranjando nada na área de jornalismo, né? Tipo assim, procurava, colocava currículo, não conseguia nada em lugar nenhum. E eu falei, não, eu preciso mudar, né? E nessa mudança eu comecei a empreender, né? Como entregador do iFood. E aí eu tive a primeira experiência de, não, eu sou livre. Se eu desligar esse botão aqui do aplicativo, não tenho nenhum chefe para ficar me chamando, porque o aplicativo ele só chamava para fazer uma corrida quando eu ligasse ele. Isso em que ano? Isso foi em 2021, meados ali, tipo, depois que já tinha começado a pandemia, né? E aí a partir daquele momento eu tive um senso de pertencimento, disse, não, eu posso mais. E conforme eu fui aprendendo um pouco mais, né, com o Flávio Augusto, com outros especialistas ali voltados para a área do empreendedorismo, eu comecei a entender de fato que eu poderia mais, né? Não somente depender de um estudo ou conhecimento que eu tinha na área do jornalismo. E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar como entregador do iFood, faturando mais de 3 mil às vezes no mês. E falando, não, mano, tipo, num trabalho CLT de jornalismo eu ia ganhar R$1.500, R$2.000. E hoje, rodando iFood, eu consigo R$3.000. Então, foi um ponto de virada para mim, que me fez entender que eu não nasci para trabalhar para outras pessoas, assim, né? Para ter o meu próprio emprego, minha própria empresa, no caso. Perfeito. Puxa esse gancho aí pra gente continuar. E como é que foi essa virada de você trabalhar ali como motoboy do iFood Sim. e entrar no mercado digital? Como é que foi essa virada? Pronto, essa virada aconteceu, né? E por culpa até de Kézia, porque nesse momento que eu estava trabalhando como entregador do iFood, eu passava por algumas coisas, porque você sabe, né? Principalmente em Salvador e no Brasil, é um país muito perigoso. Então, durante uma das entregas que eu estava fazendo em um bairro, eu vi um cara que era entregador também morrer, tipo, a 100 metros da minha frente, porque
ele era de um outro bairro. E a bag dele tava escrito o nome desse bairro. Pode falar os bairros, pô, ninguém... Não foi em Cajazeiras, não, né? Não foi em Cajazeiras, foi no Engenho Velho da Federação, né? No bairro conhecido como Inferninho, não uma rua. E aí, depois disso, eu falei até com a Kézia, ela ficava sempre preocupada, volte mais cedo pra casa e tal. E aí ela colocou um currículo numa empresa, que eu não queria trabalhar em empresa mais nenhuma, mas ela colocou um currículo para trabalhar numa empresa voltada pro ramo de seguros como editor de vídeo. Só que um ponto muito importante, eu não sabia editar vídeo. Eu era formado em jornalismo, mas eu não sabia editar vídeo. E quis, ela e Deus também, né, que eu passasse nas entrevistas, começasse a trabalhar como editor de vídeo sem saber editar vídeo. Então eu aprendi no YouTube ali, faltando 1 a 2 semanas para iniciar. E entrando lá, eu comecei a entender um pouco mais sobre o digital. Por quê? Lá eu não editava só vídeo. Eu tinha que cuidar de toda a parte do canal do YouTube dessa empresa e também filmar, fotografar. Ou seja, eu era uma agência dentro de uma empresa e ganhava como um funcionário normal. E eu passei quase 2 anos nessa empresa. E aí, durante esses 2 anos, eu viajei para muitos lugares. E, inclusive, por mais engraçado que seja, eu fui para um evento da XP, né? Da XP, na verdade. E aí, adivinha quem palestrou nesse evento? O presidente do iFood. Eu rodava iFood, era entregador em um ano. No outro ano eu estava num evento em que o cara que é o presidente do iFood, que é baiano inclusive, ele estava palestrando e eu estava assim a 10 metros do cara, filmando demais. E fotografando. Eu falei, não, mano, é isso que eu quero pra minha vida. É tipo investir no digital. E assim como esse cara que tá pagando pra mim, ele tá conseguindo viver do digital, porque hoje a empresa dele é voltada totalmente para a questão digital, mas com segmentação para o seguro, né? Para o campo de seguro ali. Eu falei, é isso que eu vou fazer, eu vou montar minha própria agência e eu vou fazer esse jogo virar. E aí foi aí que eu falei com o Kézia, falei, ó, tal data de tal mês eu vou sair dessa empresa, coloquei uma data para sair, falei, a partir dessa data, Kézia, eu não vou trabalhar mais para a CLT. A Kézia, ela bateu até mais o pé, porque além de estar trabalhando na Rede Bahia, porque ela também é da área da comunicação, ela não via a gente ainda largando tudo para empreender, porque para quem ainda não empreendeu e está de fora, é uma loucura você largar, tipo, uma empresa te paga um salário bom, né, de 2.000 e pouco, te paga te dá um seguro de vida, te dá uns benefícios ali, você fica ali na sua algema de ouro, que eu chamo, né, que é tipo assim, tô aqui satisfeito, tô tranquilo. Mas só que pra mim aquilo era muito pouco, porque eu tive acesso. Então quando você tem acesso a lugares e ambientes que as pessoas estão muito à frente do que você imagina, já foi. Porque não tem como você desver. É tipo assim, eu vi que eu consigo, então não tem como eu desver isso. Deus, ele me deu a visão, agora só eu botar em prática, só eu fazer. E aí depois desse evento, né, lendo alguns livros também, né, li o Pai Rico, Pai Pobre, né, li alguns outros livros voltados para a área de crescimento, inclusive do próprio dono da XP, que é o Na Raça. Depois eu entendi quando vocês leram. Guilherme Benchimol, né? Guilherme Benchimol, que, tipo, esse livro, eu tava no avião voltando para Salvador, eu falei, não, mano, é isso aqui que eu preciso fazer. Eu realmente preciso deixar de ser o coadjuvante da minha vida para ser o protagonista da minha vida, porque acontece muito isso. As pessoas, elas querem viver como coadjuvante da vida delas porque elas ainda não enxergam o protagonismo que ela tem. E aí elas ficam vivendo para fazer riqueza ou até mesmo gerar e realizar o sonho de outras pessoas, que era o que eu fazia antes. Nada contra o CLT, tá, gente? Mas quando você está trabalhando como CLT e não tem uma visão para o futuro, infelizmente você está preso a realizações de outras pessoas e não o seu próprio sonho. E aí foi a partir desse momento, né, que com o conhecimento que eu tive, eu comecei a falar com a Kézia pra gente, de fato, né, entrar e conhecer um pouco mais sobre o digital, entender mais. E de antemão, né, também nada contra os subidos, tá? Fiz o curso do Sobral e depois desse curso do Sobral, anotei um monte de coisa, tinha mais de 2 cadernos ali de folheamento e tal. Eu comecei a entender sobre gestão de tráfego pago e aí eu comecei a entrar no digital com o tráfego pago, tá? Boa. Então, basicamente, eu acredito que para início é isso, né? Isso foi em que ano que tu entrou no tráfego? No tráfego foi em 2022. Boa. Show. E tu, Kézia, como foi aí seu início, sua jornada? Conta um pouco pra gente. Olha, a minha jornada, ela começou há uns 10 anos atrás, assim. Tenho cara de novinha, mas já tô nos 30. Cara de 15, mas já tô nos 30. Daria 23 também, sabe? Mas E eu comecei com a fotografia, na verdade. Sempre foi um sonho pra mim ser fotógrafa. E desde novinha eu falava, eu quero ser fotógrafa. E eu comecei a buscar, né?
pontos para conseguir trabalhar com isso. Aí eu comecei, fiz um curso e foi onde tudo começou. Aí da fotografia eu acabei indo para o cinema, me formei em cinema. E eu já estava trazendo alguns pontos da comunicação, essa parte do digital a partir daí. Aí depois do cinema eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas, trabalhei em TV, inclusive nos conhecemos na TVE, como os dois estagiários, nos conhecemos lá. E tive algumas oportunidades relacionadas ao digital, à área de comunicação. E diferente do Matheus, eu sempre fui mais... sempre planejei muito. Tudo meu é muito planejado. Eu faço lista, eu penso muito antes de dar o passo, eu penso nos impactos. E ele é mais corajoso. Não, é para fazer, vamos. Eu penso muito antes. E eu sempre tive isso no meu coração, de ter a minha empresa, de ter o meu. Eu sempre vi muito em relação à liderança, as coisas que eu faria diferente se eu tivesse a minha, se eu fosse a líder. Sim. Então eu aprendi muitas coisas nesse processo, né, nesses 10 anos, mas sempre tive isso no meu coração. Não sabia como, mas eu sempre pensei, eu quero ter o meu, eu quero ter a minha empresa, seja de fotografia, de audiovisual, enfim, não sei, uma agência, mas eu quero ter algo assim. E foi trabalhando na Rede Bahia que isso começou a arder mais em mim, né? Então eu me via me dedicando muito, trabalhando muito e não tendo de fato o reconhecimento que eu sabia do meu potencial. Aí foi quando eu fui demitida. Então foi um impacto grande para mim. Foi em 2022 também, né? Acho que foi 22. Foi quando a gente tava... Foi logo quando a gente iniciou a Criativa. Foi 2022. E eu fui demitida, assim... Na verdade, eu já queria sair, mas eu não tinha coragem. Então, eu precisei ser demitida, eu precisei ser empurrada. E eu creio muito que nada é em vão, né? Que estava nos planos de Deus, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu me senti muito culpada, porque eu pensava, poxa, eu deveria ter dado esse passo. Eu não deveria ter... esperar desse momento chegar, de me sentir... Porque a demissão, você se sente, né? Se sente frustrado, você se sente, poxa, será que foi algo comigo? Aí eu tinha esse pensamento de, eu queria ter dado esse passo antes. Mas não dei, então vai ser agora, já que eu fui empurrada. Então aí aconteceu isso. Aí eu fui primeiro, né? Saí da empresa... Aí o Matheus foi depois e já era algo que ardia no coração dos dois. Então, vamos unir o que os dois têm, conhecimento, amor pelo que a gente faz, pelo tudo que a gente já fez. Vamos unir isso em uma coisa só, unir os nossos propósitos. E foi assim que surgiu a Criativa. Muito bom. História bonita, né? Caramba, verdade. Mas, só pegando o gancho que Kézia falou que é muito interessante, é muito linda agora, né? Porque a gente tava acabado de casar, né? A gente tinha acabado de casar. E 2 CLTistas, tinha ela demitida e eu, logo 1 mês, eu fui 2 meses depois, não foi? Em setembro, saí da empresa também, pagando aluguel. Como é que ia se sustentar? Porque a gente não tem filho, nem pai, nem mãe ricos. Então, tipo assim, agora a gente tem uma família, ninguém é herdeiro de nada, entendeu? Então, como é que vocês vão pagar as contas, né? E aí vem uma questão que é muito importante que a Zé falou, que é preciso ter coragem. E tipo, eu acredito muito em Deus e nos propósitos que Ele tem para as nossas vidas, porque Ele disse que os planos dele são planos de paz, não são planos de mal. Ou seja, quando Ele fala planos de paz, é um plano de alegria, felicidade, prosperidade. E eu sempre acreditei nisso porque eu tive essa virada de chave. E aí, nesse momento, eu falei, não, Kézia, a gente vai empreender, vai dar certo, ou vai dar certo, ou vai dar certo. E quando você não tem uma segunda opção, quando você não tem um plano B, o plano B é fazer o plano A dar certo. Então, você não tem pra onde correr. Exato. Eu falei, não, vamos correr. E aí, logo depois que eu saí da empresa, no primeira semana, passou uma semana, a gente fechou nosso primeiro cliente de tráfego pago, a nossa primeira, né? Foi lá em Camaçari, a gente foi de moto, né? Na época eu tinha moto que rodava iFood, a gente foi de moto, e aí fechou com a cliente lá em Camaçari. Eu falei, não, dá certo essa parada. Isso aí dá certo. Isso aí dá certo e... Atestou a primeira venda, né? Atestou a primeira venda. E por incrível que pareça, foi a cliente que ficou com a gente até poucos meses atrás. Com anos, né? 2 anos, ficou anos com a gente. 2 anos com a gente. Muito bom. A primeira. E aí, hoje vocês já estão escalando ainda mais a agência de vocês. Graças Com a certeza. Deus. Isso aí. Show de bola. Vamos lá. Quero saber de vocês o seguinte. Primeiro ponto. Como é que vocês me conheceram? Como é que foi essa jornada ali pra vocês irem até a Polo Experience, a primeira imersão que a gente fez aqui em Salvador? E como é que foi essa tomada de decisão? Como é que foi essa virada ali pra você tomar a decisão de vocês dois de entrarem na mentoria Polo? De como é que tá sendo hoje, depois que vocês entraram, depois de o quê? 4, 5 meses Isso, do evento. Conta como é que foi essa jornada aí. Ó, eu vou falar, né, mais a fundo, porque Kézia, 4 meses. ela não queria muito fazer a mentoria, não. Só Aí pra ser puxar bem sincero. antes do evento. Mas
pegando bem antes do evento, eu já acompanhava tanto você quanto o Wendel e o Thiago, né? São 3 caras assim, que eu tinha como referência ali aqui em Salvador, de exemplos de agência e de, vamos dizer assim, de pessoas no digital que eu queria crescer. Porque você nunca pode pegar uma pessoa que está muito distante de você. Eu tenho esse em mente. Não adianta ser, tipo, vou mirar lá no Flávio Augusto, eu quero ser igual ao Flávio Augusto. Mas antes de querer ser igual ao Flávio Augusto, eu preciso olhar para o que está perto de mim, o que hoje eu consigo ter como, vamos dizer assim, pessoas para me conectar. E a pessoa mais próxima que eu tinha para me conectar foram justamente vocês. Tipo, o Thiago, o Wendel e você, Vinícius. E foi através de você, né? Porque foi até a pessoa que eu mais me identifiquei dos seus conteúdos, ali da forma de você se comunicar e tal. E você não trazer, tipo assim, uma fórmula mágica, porque eu sou muito pé no chão quanto a isso. Tipo assim, eu acredito na parada, eu acredito de fato que tem resultado digital, mas eu não acredito em fórmulas mágicas. Eu vou te dar um reikzinho, eu vou te dar, tipo, alguma coisa que vai fazer você estourar de vendas. E aí, tipo, nos seus conteúdos, no Instagram, pelo menos, eu sempre vi que você era bem pé no chão e tudo que você falava era de campo de batalha. Ou seja, não tinha nenhuma mágica, era só você ser um bom executor e você ter disciplina para fazer. E aí, a partir do momento que eu comecei com a Kézia, falei, olha o Vinícius aqui e tal, o Thiago, o Wendel, que massa a história deles e tal. E eu comentava com ela. E aí foi quando eu comecei a receber anúncios da Polo Experience, né? E eu falei, não, tipo... Fiz o dever de casa direitinho. Aí eu falei, não, tipo, né? Nojento, isso, aí eu falei, não é possível, tipo, tem que prestigiar, tem que ir pra esse evento e tal. E mesmo a gente já tá numa outra imersão, numa outra mentoria. Mas eu falei, não, eu vou porque eu quero me conectar. E, tipo, você precisa ser intencional em tudo que você faz. É uma das coisas que eu acredito. Não adianta falar, eu quero me conectar com o Vinícius, mas tem um evento do Vinícius, tem um evento do cara e eu não vou lá. Então, não tô sendo intencional. Então, eu fui pra essa imersão intencionalmente, não, vou me conectar com o Vinícius. Aproveitar também que ele falou que o Thiago vai estar lá, o Wendel vai estar lá. Vou me conectar com essas pessoas porque eu quero estar nessa ambiente. Fazer network. Isso, esse network, fazer essa presença. Eu fui pro evento, né? Tipo, falei até com o Kézia, esse investimento não vai ser por conta da empresa, não. Vai ser eu que vou pagar mesmo, porque eu faço questão de ir, né? Porque ela não viu a necessidade de estar no evento para aprender coisas ali que talvez a gente até já soubesse. Mas eu falei, não, vale a pena ir. E aí, comprei a imersão, né? Pra eu ir, no caso. E durante essa imersão, me abriu várias coisas na mente, porque além da imersão técnica, da parte técnica, né, de como cuidar de uma agência, de como gerir, veio a parte espiritual também, que foi uma coisa muito forte e me conectou muito. Foi até o que me fez mais comprar a mentoria na sequência do que somente a parte técnica. Porque eu acredito muito nisso. Se você não estiver bem com o seu emocional ou no seu espiritual, você não vai estar bem com nada. Então, tipo, logo quando você acorda, se você não estiver bem de mente, não vai rodar nada. Tipo, você não vai conseguir vender, você não vai conseguir produzir nada. Então, foi uma das coisas que eu admirei. Falei, não, tipo, antes de começar a imersão, o cara, ele colocou-se abaixo de Deus. Então, isso pra mim é fundamental. Tipo, você ter essa noção de que não é nada sobre a gente. É sobre, primeiro, Deus e o poder que ele tem sobre as nossas vidas. Porque o que hoje eu vivo, Kézia vive, tipo, o Vinícius vive, você vive, é sobrenatural. E as demais coisas serão acrescentadas. Com certeza, entendeu? E foi justamente esse ponto que me gerou essa conexão contigo. Que a partir daí, tipo, no primeiro dia de imersão eu falei, não, tipo, vou comprar essa mentoria porque eu sou muito empolgado. Falei, não, essa mentoria vai transformar tal, que a gente já tá em outra mentoria financeira. Você lembra que a gente falou que não ia ter mais gasto esse ano e tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, mas você não entendeu, você tinha que Você não tá aqui vivendo o que eu tô vivendo. Tipo, se você estivesse lá, você ia concordar comigo e tal, não sei o quê. Ela, não, veja aí, espera o segundo dia pelo menos, não sei o quê. Falei, não, mas eu já falei com o cara, eu já falei com a vendedora dele ali e tal, Já passei o cartão? Pois é. Aí ela, lá, não faça nada sem falar comigo não, porque ela é o financeiro da empresa. E eu falei, tá bom, beleza. E aí, quando foi pro segundo dia, também uma aula, tipo, muito, muito conteúdo top, relevante, e só fez confirmar aquilo que, tipo, Deus já tinha falado no meu coração. Que o início do segundo dia foi massa. Foi muito bom. Foi muito top. Logo naquele início ali. Aquele dia ali, meu amigo, eu quase passo o cartão de crédito logo de manhã. Mas aí eu segurei a onda, mas falei com ela que eu tava muito afim de fazer. Mas como somos sócios e eu não decido nada sozinho, eu só ia fazer com o aval dela, né? Então, basicamente foi assim que eu conheci você e entrei na mentoria. E como é que tá sendo pós tomada de decisão?
Quero ouvir dos dois, tá? Eu vou deixar a Kézia responder agora. Pronto, a Kézia que bateu foi o pé. surpreendida nos 2 dias da imersão, o Matheus ligando do nada. Isso. Eu sempre sou o empolgado da sociedade. Eu também. Matheus Desse é mapa. muito empolgado. Tem que ter 2 tipos de pessoas na sociedade. O Isso. que é racional e o que é emocional. Isso. Porque o emocional, às vezes, vai tomar decisões que podem ser arriscadas, mas tem potencial de levar a empresa para um nível ainda maior. E o racional tem o papel ali, a função de dar uma segurada quando também não faz tanto sentido assim. Exato. Porque senão, se o cara for emocional demais, ele pode levar a empresa para quebrar, a falência. É igual eu falo, sociedade é um relacionamento. E no relacionamento também os 2 polos tem que ser assim. Um expande e o outro adequa. Exato. E na sociedade é justamente É isso. bem isso. Mas depois que o Matheus Matheus é tomou a decisão aí, emocional, no Kézia, caso. como é que foi? Como é que tá sendo a criativa após Mentoria Polo? O que você tá achando? Como é que estavam as expectativas também? Show. Olha, no início eu tava bem assim, não insegura em relação à mentoria, mas aos investimentos mesmo que a gente não era o momento de fazer, eu sempre calculo muito, mas como você falou, é bom quando a gente tem sociedade, é bom ter esses 2 lados, né? Matheus, eu é muito executor, eu sou mais do planejamento. Às vezes planejo demais e tem que ter um momento de executar, que é aí que ele chega. E às vezes ele quer executar muito rápido, sem planejar e acaba não dando bom. Então... Mas aí, quando a gente iniciou, né, a mentoria, as primeiras reuniões, eu comecei a me identificar também, a me conectar, né, com o Vini, com vocês, e percebi que realmente tinha sido uma decisão certa a se tomar, né, porque Matheus sempre pensa nisso. Ele sempre pensa nos impactos em relação a... É emocional, sim, mas o impacto que isso vai gerar pra gente, de fato, está tendo esse impacto. A gente está conseguindo ver, porque na mentoria, a gente percebe coisas que a gente não tinha pensado ainda, a gente percebe, a gente implementa novas coisas na agência que a gente ainda não tinha feito. E isso tem impacto em tudo, né? No nosso crescimento profissional, financeiro, com a equipe. Então, a gente hoje está com a equipe, que a gente está muito feliz, uma equipe, assim, que o que Vini trouxe na mentoria, que me deixa muito feliz, essa questão de cultura, que a gente não tinha ainda fortalecido, e a gente está fortalecendo ainda mais depois da mentoria. E isso está criando um impacto muito grande, então a gente fica feliz de ter pessoas ali que, de fato, abraçam o projeto da Criativa, que, de fato, estão ali fazendo com amor, mesmo com vontade, e isso a gente fortaleceu depois da mentoria. Isso e outros pontos também que agregaram e estão agregando muito. Então foi a decisão certa. Tá vendo aí, Vini? Então, o emocional venceu agora o racional, nesse caso específico. Mas eu costumo dizer, Vini e Thiago, que ninguém segura uma pessoa que quer mudar de vida, tipo, que tá determinada a mudar de vida. Então, por mais que a gente ou não tivesse a condição no momento, ou não tivesse, vamos dizer assim, tudo pronto financeiramente para entrar na mentoria, você precisa viver de decisões, porque senão você vai ficar a vida inteira dizendo, pô, poderia, e se. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida é justamente, se Deus ele te deu uma palavra, meu amigo, não importa o que aconteça, ele te deu a palavra, você tem uma palavra, você tem tudo. Então, tipo, se Deus ele me colocou naquele ambiente ali da imersão, e ele deixou escutar aquelas palavras ali, já foi. É que nem aquela parada do desver, não tem como você desver. Não tem. E aí eu falei que só foi convencer Kézia de que aquilo era o caminho a gente ser seguido. E justamente a gente, nesses 4 meses, né, porque nem fechou 6 meses ainda da mentoria, a gente já deu uma guinada muito boa, justamente porque a gente tem um perfil executor, no caso eu tenho esse perfil executor, mas eu estou puxando o Kézia junto comigo, que é minha sócia, para a gente ter esse perfil executor, e a gente está com o objetivo, o propósito, né, de implementar essa cultura também nos nossos colaboradores. Então, como o Kézia falou, isso foi um ponto muito forte que você trouxe para a gente, e a gente não trabalhava antes na nossa cabeça, não. Tipo, pô, qualquer pessoa sabe que se ela vender mais, ela vai ganhar mais, mas só que o seu colaborador, aquela pessoa que está com você, ela precisa saber disso. Ela precisa ter um plano de carreira dela. Exato. Ela precisa ter essa noção de que, tipo assim, ela está entrando ali não é para ser usada, é para crescer junto com você, com sua empresa. E aí, uma das coisas que você falou, e eu peguei muito, é a questão, ó, nunca contrate uma pessoa somente pelo dinheiro. Tipo, porque se ela entra na sua empresa somente pelo salário que você está pagando, ela vai sair, se alguém te oferecer tipo 50, 100 reais a mais, ela vai sair. Fato. Agora, quando você vende a sua empresa, quando você vende, tipo assim, a cultura e o crescimento que essa pessoa vai ter entrando na sua empresa, já foi. A pessoa ela vai vestir a camisa e, de fato, ela vai dar o melhor que ela tem. E cada um dá aquilo que tem de melhor. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma vendedora, né? Eu chamo ela de vendedora, tem o nome de SDR, mas eu prefiro chamar de vendedora, que ela fica, às vezes, até 10 horas da noite prospectando o cliente. Mas por quê? Ela criou isso dentro dela. Porque
dentro da mentoria, teve uma aula com uma das suas colaboradoras e a sua própria colaboradora deu um choque de realidade nela. Tipo, uma menina de 19, 20 anos, né? A Sara tem 20 anos, a Até Sara. hoje falam da Sara, eu acho. Até hoje o pessoal de lá da equipe fala da Sara. Por quê? Ela pegou uma pessoa de 20 anos que tem sangue no olho, que quer mudar de vida, que quer crescer. E ela falou, não, se a Sara, com 20 anos, ela tem esse pensamento, eu que já sou mãe de 2 filhas, que quero crescer na vida, não posso ter menos que ela. Então, foi justamente isso que ela até conversou com a gente, né? Em outras palavras, mas ela falou isso, que ela falou, não, depois dessa aula da Sara, tipo assim, eu não tenho desculpa para dar. Eu não tô tendo resultado ainda porque eu não tô fazendo o meu melhor. E vendas é ciência e arte. E se a gente não domina a arte, a ciência a gente tem que dominar, que é o quê? O controle de quantas pessoas você vai prospectar, da quantidade de vezes que você vai ligar, para justamente a gente ter o resultado que a gente precisa. Boa. E nessa jornada aí de vocês, dessa trajetória, desde o início até aqui, o que é que vocês identificam que foi o maior desafio para vocês sair daquele ponto que vocês estavam para chegar onde vocês estão hoje? Qual o maior desafio vocês enfrentaram nesse período aí? Quer responder essa? Eu tenho uma resposta já. É crença limitante. Tipo, como a gente trabalhou, né? Eu falo a gente porque eu comecei a trabalhar muito cedo, com 17 anos eu já trabalhava como repositor no mercado. E ganhava R$300 e para mim, pô, R$300 era um dinheirão. Então, você tem crenças limitantes quando você cresce em um ambiente em que você vai recebendo pouco para o que você entrega e você acha que, tipo assim, eu tô cobrando R$1.000 numa assessoria, eu tô cobrando 1.500, tô cobrando muito dinheiro, velho, é muita grana. Mas não, tipo, se você tem essa crença limitante de que você tá cobrando muito, que você tá meio que, tipo assim, passando o seu cliente para trás, você nunca vai conseguir chegar onde você quer. Porque você tem a crença limitante de que aquela pessoa tá pagando muito, mas você não pode medir as pessoas pelo seu bolso. Sim. Então, quando você mede a pessoa pelo seu bolso, eu só até hoje ganhei 1 salário mínimo ou 2 salários mínimos, então eu não posso cobrar mais do que isso. Não, se você está entregando e você vai gerar transformação na vida dessa pessoa ou na empresa dessa pessoa, não tem por que você ter medo de cobrar. E aí, foi uma das coisas que a gente aprendeu a mudar essa mentalidade, dizer, não, solta o preço, meu filho. Solta o preço e cala a boca, fica quietinho, espera o cliente falar. Se ele disser que tá caro, beleza, agora você primeiro tem que dizer, porque se você, dentro de você, acha que tá caro, já foi. Aquela pessoa ela também vai achar que tá caro. Fato. Então, é uma das coisas que foi uma das principais dificuldades da gente, não foi? De cobrar mais. A gente começou, o nosso primeiro contrato foi R$800. O de tráfego pago. Começou bem, tá? Meu primeiro contrato em 2021 foi 350. Quase, mais que o dobro, tá vendo? Pois a gente já começou melhor. Começou bem, tá? Mas a gente cobrou R$800 e chegou um momento que eu falei, não, velho, tipo, para o que eu entrego para essa cliente aqui tá muito pouco. É muito pouco perto do que eu tô entregando. E a gente foi aumentando, tipo, parou em 1.200, não foi? Com ela. Mas mesmo assim, a gente criou, depois de muito tempo, né? Claro, das mentorias e também de aprender com vocês também, essa questão de você valorizar a si mesmo. Porque se você não valoriza a si mesmo, as pessoas vão chegar como, né? Teve uma abençoada, né? Que Kézia foi fazer uma reunião presencial que falou, tem como fazer um teste de 1 mês grátis, não? Olha, com um salão enorme, aqui de Salvador, não vou falar para não expor. Tem como eu chegar aqui no seu salão, fazer algum serviço e se eu gostar eu pago? Um mês inteiro eu vou fazer serviço. Inteiro. E aí se eu gostar eu pago. Eu continuo com vocês. É surreal. É bom demais. Mas tem um desafio também muito grande que ele não falou, que é em relação a, além de sermos sócios, somos casados. E esse é um desafio, assim, o casamento já é um desafio, então isso também é um desafio muito grande que a gente busca a cada dia, né? E driblando esses desafios. Pra mim, é um dos maiores, que é você estar ali 24 horas e você saber diferenciar. Eu quero chegar nessa fase, mas a gente consegue segurar mais pra frente? Sim. Vamos reter a atenção da galera. Polêmica. Mas a gente vai chegar. Assim, depende. É porque eu não sei dos bastidores deles. Enfim, né? Mas a gente vai deixar um pouco mais pra frente. Tá no nosso radar aqui no também. script. E eu quero entender de vocês também, tá? Eu quero entender como que estava a criativa antes de entrar na Apollo. Quais foram os desafios que vocês encontraram depois que vocês entraram na Apollo. Sim. E quais são os resultados que vocês estão conseguindo atingir hoje. E qual que é o planejamento de vocês também pra fechar o ano também. Se vocês quiserem trazer números, fiquem à vontade. Qual a plaquinha que vai buscar esse ano aqui? Rapaz, eu tô mirando essa de 1 milhão essa aí, de né? 1 milhão aí, tá? Tem que mirar alto, né? Mas a de 100 aí. A gente já passou, né? Já passou, né? Já passou. Ela não dá feedback. Ela só dá feedback. É mineira, né? É mineira, né? É mineira. É porque o Matheus fala mais no grupo. Quem quer contar? Mas Matheus só fala com sua permissão. É verdade. Você quer contar, financeiro?
Pode ser. A percepção assim, de mudança que eu percebo, principalmente em relação a ter novos serviços na Criativa. A gente adquiriu coisas que a gente ainda não tinha. Puxa antes, tá? Eu quero saber, antes de vocês entrarem, como é que tava a Criativa? Depois que vocês entraram, em relação a desafios e tudo mais, e depois, como é que vocês estão hoje? Tá. Antes, a gente estava... Na verdade, era um momento assim de ainda tá conhecendo esse ambiente digital, de empresa. E em relação ao faturamento também, a gente tinha metas, mas a gente não conseguia de fato alcançar as metas. Na verdade, a gente sabia que dava para chegar, mas não sabia os caminhos. E durante, né, a gente começou a perceber que os caminhos que podiam levar a esses objetivos que a gente tinha, porque a gente sabia do nosso potencial, e na mentoria a gente conseguiu enxergar com mais clareza quais caminhos seguir para conseguir chegar neles. E o momento atual que a gente está agora é conseguir ver de fato cada vez mais próximo dessas metas, já atingindo metas, adicionando serviços novos na empresa, tendo uma equipe estruturada, criando essa parte de cultura que tem tudo a ver com os nossos resultados também. E o crescimento, consequentemente, de faturamentos, contratando mais pessoas, porque estão chegando mais clientes, está chegando mais gente, e a gente está escalando, graças a Deus. E a meta é ter isso cada vez maior, né? Chegar a lugares ainda mais altos. E complementando isso que a Kézia falou, Vini, é muito importante porque, né? Quando você se movimenta, né? Você até fala muito isso. Movimento gera movimento. Ou seja, a gente ter ido na imersão e ter entrado na mentoria, a gente gerou um movimento. E, consequentemente, isso vai gerar um movimento até mesmo para vocês dizer, não, eu estou investindo na mentoria, eu preciso trazer um retorno, tipo, eu preciso dar uma resposta para mim mesmo, para esse investimento que eu estou fazendo. E eu sempre, depois que eu até, né, aprendi isso num livro Autorresponsabilidade, eu sempre tomei muito isso para mim. Não adianta eu querer colocar a minha responsabilidade sobre o meu mentor, sobre a pessoa que eu comprei o curso, sobre fulano, sobre o cliente. Não, eu tenho que ter essa autorresponsabilidade. E aí, fazendo um panorama desde o momento que a gente entrou até o momento que a gente está hoje, quando a gente entrou, a gente estava com a Marina, né? A Marília, na verdade, perdão, Marília, minha vendedora, barril dobrado. Tava com a Marília, com uma editora de vídeo. A gente estava com 2 colaboradores, né? E tava com uma média de faturamento aí de uns 14 mil, não foi, Kézia? Beirando uns 14 mil, quase 15 às vezes. E nesse momento a gente estava muito assim, tipo assim, com uma urgência ainda e não tinha uma cultura implementada. Ou seja, as pessoas que estavam dentro, elas não tinham essa percepção de dizer, não, tipo, eles estão crescendo. Eu pertenço a algo e, tipo assim, esse algo aqui está crescendo e vai me levar para um outro patamar se eu continuar com eles. E aí, a partir do momento que a gente entrou na mentoria, que a gente entendeu sobre cultura, a primeira coisa que a gente fez foi entrar e fazer como se fosse uma palestra, um evento presencial, para mostrar o que é a Criativa e gerar essa conexão com as pessoas, né? E aí, nesse evento presencial que a gente fez, a gente mostrou os pilares, mostrou o que é que a gente não aceita, ou seja, você tem que ter claro o que é que você não aceita dentro da sua empresa, o que é aceitável, o que não é aceitável. Mentir pra gente não é aceitável. Você dizer que errou, que falhou, ou até mesmo errar, é aceitável, porque todo mundo vai errar. Mas tem coisas que não são aceitáveis e, consequentemente, você tem que deixar claro, porque aquela pessoa não tem a obrigação de saber. E aí, depois dessa parte da cultura ali que a gente implementou e também, né, da cultura de vendas, porque isso é muito importante. Cada empresa tem uma cultura. A nossa empresa tem a cultura de vendas. E aí a gente perguntou para eles, hoje, qual é a coisa mais importante para vocês na Criativa? É você ter clientes? É você cuidar da empresa ou é você vender? E a maioria respondeu, o mais importante é o cliente. O mais importante é a empresa. E aí a gente falou, não, o mais importante é vendas. E aí isso aqui eu tenho que dar os créditos, eu aprendi com o Flávio Augusto. Por quê? Sim. Se você hoje não vende, você não tem cliente. Então, para você ter cliente, você precisa vender, porque senão ele só vai ser um lead dentro da sua base. Ele não vai ser uma venda. E aí, depois que você vende, sim, aí você se preocupa em cuidar desse cliente, né? E organizar os processos dentro da sua empresa. Então, depois que eu entendi isso e mostrei isso para nossos colaboradores, o jogo mudou, porque todo dia, né? E isso eu falo porque
como tava com a Marília, a gente contratou mais uma pessoa para vendas, que foi a Débora. Eles meio que competiam. Então, você tem que ter essa questão de você Aquela competição motivar. saudável. Aquela competição saudável, de você, não, pô, agendei ali, depois agendei ali, tipo, já vou pegar esse horário aqui, ó, já peguei esse horário, não adianta marcar mais ninguém nesse horário. Ou seja, eu vi isso e falei, é isso que eu quero. Tipo, é isso que eu pensei quando eu criei minha empresa. Pessoas sedentas, por quê? Por vender e, de fato, crescimento. E aí, depois, né, da mentoria, a gente aprendeu a implementar isso. Porque quando você não nasce num berço, ou seus pais não são empreendedores, você não tem ali noção de o que é que você precisa fazer para implementar uma cultura. Então, para falar a verdade, eu não sabia nem que era cultura dentro de uma empresa. Eu achava que era um nomezinho bonitinho que o pessoal botava no site, né? O pessoal botava no site sobre mim. Cultura, né? Valores, ou seja, não, isso aí é só para encher chouriço ali dentro do site e tal, mas não era importante. Mas isso de fato é importante porque todo mundo que entra em sua empresa tem que estar alinhado. E se não estiver alinhado, aquela própria pessoa ela vai sair, porque ela vai ficar desconfortável. Sim. No ambiente que existe cultura, você vai chegar no local e se tiver uma fofoca ali, uma fofoca aqui, você vai aprender a ser fofoqueiro naquela empresa. Mas se tem uma pessoa que logo de cara corta você e fala, tá falando mal de fulano, falei com fulano, velho. Senão, ó, Matheus, tá falando mal de fulano. Prazer. Ou seja, você quebrou isso ali, você matou a pessoa, tipo, a tentativa de acabar com a cultura da sabotar a cultura da empresa. Sabotar né? a cultura, porque se existe uma cultura ali, né? E aí, depois que a gente viu isso e conseguiu implementar, né? Pegou isso contigo, conseguiu executar, que é uma das coisas que você fala muito, né? Não adianta nada eu estar aqui, tipo, dar uma aula aqui hoje e você não executar nada amanhã ou durante a semana, porque vai passar batido. Tipo, então, aprendi também a ser executor. Que eu já era executor, mas eu aprendi a ser executor de uma forma inteligente. E o que eu falo direto com vocês? Eu procuro executores natos. Sim. Foi na primeira reunião que a gente teve, ele falou, ó, procuro pessoas que são executores natas para fazer isso aqui. Se você executar isso aqui, nos 6 meses ou naquele período que eu falei que você consegue bater essa meta. É muito fácil de bater essa meta. Kézia tomou um susto que falou, a gente vai dobrar o faturamento Kézia até hoje meses. tá assim, calma aí, deixa eu ver antes de você mandar esse feedback, se vale a pena mesmo. 3 meses? Aí depois ela deixa. Será que em 3 meses vai dobrar o faturamento? Eu falei, se a gente executar é possível, a gente até superar isso aí, se duvida. Não, vamos pra cima. E a gente, como eu falei no início, não existe ninguém que segure uma pessoa que quer vencer na vida. Então, a gente também fez a nossa parte pra quê? Pra gente conseguir ter os resultados que a gente tem hoje. Qual foi o maior contrato que vocês já fecharam? Rapaz, pode falar, Kézia? Foi o último. Pode falar, Kézia. Tá liberado. Eu tô brincando com ela. Que dá, já tá assinado, tá foi assinado. O último, Tá foi assinado, 6.500 recorrente. Isso aí. Boa. Foi fechado dentro da onde? Recorrência. Apolo. Toca o sininho. Só sininho aí. não tocou ainda não. Eu preciso comprar o sininho, gente. Eu não tenho sininho Agora eles ainda. estão precisando do sininho. Tá, O pai dela foi Ela embora. tá precisando do sininho, porque agora, esse mês de Vai ser agosto foi um tocar mês todo dia, excepcional sim. pra gente. Né? Setembro vai ser melhor. Vai ser Amém, melhor vai ser. ainda, com fé em Deus. É porque a galera tá focando em novembro já pra pegar a placa. Ah, bom, tá, agora tá A explicado. galera já tá até perguntando aí como é que eu faço, como é que funciona essa placa e tal, quais os números, porque de fato é o que vai mover a gente a chegar mais longe. Boa. Verdade. Vamos lá, eu tô com algumas coisas interessantes aqui. Vai puxar logo ali? Eu acho que agora já dá pra... Dá. Aqui foi, enfim, foi o que eu vi que eles vão gostar. Vem Socorro. coisa boa aí. Boa, A Kézia planejadora, cadê? Mostra Jogar isso logo. aqui logo. Tá, vamos lá. Primeiro ponto é o seguinte. Eu prezo bastante pela questão de sermos pessoas improváveis. Todo mundo que tá aqui nessa sala hoje, pô, ninguém nunca imaginaria que estaríamos aonde cada um está hoje e aonde a gente também almeja chegar. Por exemplo, vendi a geladinha gourmet lá em 2019, fazer a faculdade de fisioterapia que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Enfim, aconteceram várias coisas durante essa minha jornada que foram uma soma de decisões que eu ia tomando e ia ajustando a rota ali cada vez mais. Claro que sempre pedindo direcionamento a Deus e procurando entender o que faria sentido pra mim, o que não faria sentido de acordo principalmente com os meus princípios e valores, porque a gente sabe que no mercado digital hoje é muito fácil se você não tem clareza de quem você é, do que você aceita e não aceita, é muito fácil você se corromper por dinheiro. Fato. Então, foi ter clareza dessa minha identidade, pra onde eu queria ir, por tomar decisões certas, que a gente foi construindo, que a gente tá construindo e por aí vai. E vocês também a mesma coisa. Uhum. Vocês, quando eram CLT, por exemplo, eu tenho certeza que vocês não imaginariam estar com a Criativa hoje. nesse patamar que a gente Então, tá. eu quero entender, por exemplo, e cada um pode falar. Qual que foi o momento que vocês sentaram e falaram, caramba, olha onde a gente chegou?
Quando vocês Sim. tiveram esse estalo na cabeça de vocês? E, tipo assim, caramba, eu nunca imaginaria que eu estaria aqui hoje. Aquele momento que eles saíram da caverna e viu o mundo real. Lá a gente tava olhando só a Não, sombra nem do- de olhar o mundo real, do mas de reflexo. pensar, caramba, eu já tô do lado de fora. Sim. Quando que foi esse momento pra vocês? Eu acho que foi recente até, quando a gente... Porque quando a gente faz as calls, né, com os colaboradores, e a gente viu viu a Aquela tela mar de gente, assim. com várias pessoas, cara. demais. E Depende de vocês também. Isso. E de uma forma diferente. Tipo, as pessoas ali empolgadas na mesma energia que a gente. A gente parou e, caraca, tá acontecendo. Então, acho que foi um momento, assim, impactante. Foi. Eu não sou muito, tipo assim, de me vislumbrar e de dizer, pô, caraca. Eu já tá lá. sabia. Que top, velho. Porque eu já tô visando Ele só é assim pra algo à frente. comprar as coisas. Pra comprar. É. Se deixar, Empolgadaço. se Se deixar deixar- cartão comigo, eu pego umas 10 mentorias, né, Não amor? pode. Eita, Então, calma, por mas- isso que eu não deixo. Mas brincadeiras à parte, eu tinha uma visão mais tranquila. Às vezes ela achei empolgada, dizendo, pô, tá, não sei o que, essa social media que a gente contratou é muito boa e tal. Eu falei, calma, rapaz, ela tá na segunda semana dela, vamos. É bem assim. Mas, tipo assim, com essas coisas eu sou mais assim. Mas eu, em momento nenhum, deixo de ver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. E eu gosto Maravilha. de ratificar isso porque, às vezes, a pessoa pode achar que, é pela inteligência de Mateus e Kézia, ou pela capacidade que Mateus e Kézia têm. E não é sobre isso. É sobre o que Deus mandou a gente fazer e a coragem que a gente teve para colocar em prática. Porque eu não tenho dúvidas, Vinícius, que Deus ele já chamou várias outras pessoas para fazer isso que a gente está fazendo aqui, mas elas não tiveram coragem de botar a mão no arado e fazer. Tomar a decisão E de tomar fazer. a decisão de fazer. E ser executora. Porque às vezes a gente fica colocando a culpa, né? E eu tenho uma frase do Rufino, né? Do Geraldo Rufino, que eu peguei pra mim, que é Deus, ele não sacaneia ninguém. Então, os planos deles pra gente são planos de paz. Agora, se você não faz sua parte, infelizmente, ele não vai poder fazer por você. Boa. Tirar a pedra, tipo, como ele fez o milagre com Lázaro. Ele não vai tirar a pedra se você pode tirar. Se tem homens, mulheres ali que podem tirar a pedra, ele não vai tirar. Agora, você precisa fazer o que precisa ser feito para que você colha. Porque a lei da semeadura, ela funciona para quem acredita em Deus e para quem não acredita. Quantos Fato. ateus você não conhece aí que estão milionários, bilionários? Porque eles fazem a lei da semeadura. Eles plantam e, consequentemente, vão colher. Agora, se a gente não planta e quer colher simplesmente porque a gente acredita em Deus, não vai rolar, não vai funcionar. Então, eu tenho essa visão de que, tipo, a gente tá plantando. Sim. E aí, que às vezes fala, pô, a gente tá trabalhando muito, a gente precisa descansar e tal. Eu falei, calma, faz parte do processo. Daqui a uns dias, ou daqui a uns meses, a uns anos, a gente vai colher tudo isso 100 vezes mais. 100 vezes mais, porque a lei da semeadura ela não falha, né? Então, uma das coisas que a gente fica muito feliz, a gente dá até como testemunho lá na igreja, tipo, sempre que a gente contrata a pessoa, é mais uma pessoa que a gente está conseguindo pagar, está conseguindo contratar, e essa pessoa vai estar levando sustento para a família dela. E aí você fala, pô, um cara que rodava iFood alguns Sim. anos atrás, ou uma menina que trabalhava como CLT, e muitas vezes não era valorizada como ela queria ser valorizada, tá conseguindo fazer isso. Então, se nós conseguimos, outras pessoas que têm até mais inteligência, ou que teve até mais oportunidades que a gente, conseguem também. Só é não dar desculpa e colocar em prática. Boa, isso entra muito naquela questão, né? A gente faz o possível necessário, Deus faz o impossível, né? Isso aí. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. E vendo a história de vocês, é muito bonito ver que, tipo, desde do princípio vocês têm esse pilar muito forte, né? No relacionamento, na vida de vocês. Inclusive é algo que a gente vai até entrar agora. Como é essa rotina de casal que empreende? Como é a rotina do casal empreendedor? Rotina na unha mesmo. Na prática mesmo, Quando de fato, acordam, assim. vão Não dormir. fala tudo. Fala a Como é, agenda, que, assim, como é que vocês conciliam a sociedade das 5 empresarial com manhã a sociedade até da a vida? noite. Calma, seu fofoqueiro. Deixa ele falar, deixa ele falar. Pesadíssimo, né? Deixa ele Vou falar. deixar com ela, vou deixar com a Kézia. Ó, Qualquer coisa eu me defendo depois. Tá entendendo? é muito engraçado, porque Matheus, ele é ansioso. Eu não sou. Só a cara do homem. A gente fica sempre assim, ó. A gente tenta, a partir das 18 horas, não falar mais sobre trabalho. Impossível. Impossível. Chega 23 horas, a gente tá na cama pra dormir. Matheus, pô, aquela cliente, esqueci de responder. Matheus, só dorme. Mas a nossa rotina, a gente, na verdade, a gente ainda estrutura. A gente ainda quer chegar num nível onde a gente vai conseguir desvincular mais essa questão de pessoal, de casal, de equilibrar família com o trabalho, que hoje em dia a gente ainda não consegue da forma correta. A gente estava conversando até sobre isso ontem. Então, a gente tenta, né? Mas
Ainda falta ajustar em alguns pontos para até conseguir. A saúde da família, ela tem que vir primeiro, né? Então, e pra gente estar bem para trabalhar, para empreender você tem que estar bem mentalmente, você tem que ter autoestima. E tudo isso envolve o antes também. Sim. Então, é algo assim, é um desafio muito grande. Como a gente estava falando antes, casamento já é um desafio. E você ser casado com o seu sócio, você tá aí 24 horas, acordar, tomar café, almoçar, trabalhar, dormir junto com a mesma pessoa, no mesmo local, principalmente no escritório, que é a nossa casa, que é o escritório digital. É um desafio muito grande. Então, mas ao mesmo tempo, vale a pena pagar o preço, porque a gente está construindo ali juntos o mesmo propósito, a gente está construindo a mesma coisa e vendo tudo isso acontecer, é muito lindo, vale a pena pagar o preço. Mas não é fácil. E a gente sabe que não é algo que a gente, eu sonhei com isso, a gente sonhou, não, vamos casar e ter uma empresa junto, não. A gente foi chamado para isso, na verdade. E sempre que a gente é chamado, que Deus chama a gente para algo, a primeira impressão que a gente tem é, não vou dar conta, não vou conseguir, não é para mim isso. Mas ele capacita a gente e depois a gente consegue enxergar o motivo e ver que é ele que direciona e faz com que tudo dê certo. Perfeito. Verdade. E agora, né? Uma justificativa, né? Deixa eu me defender. Quando você faz o que você ama, quando você faz aquilo que você gosta muito, tipo, você tá vendo a transformação na vida de seus clientes, porque eu tenho isso comigo, né? Pelo menos eu carrego isso. Tipo, eu não tô trabalhando, eu tô transformando vidas ali através daquilo que Deus me capacitou. Então, eu tenho muito isso, e aí que às vezes ela até fala, tipo, vamos dar um tempo aí, pausa, tal, esquece, porque eu sempre quero entregar o melhor que eu tenho. Tanto para os meus colaboradores quanto para os meus clientes. E aí, nessa de entregar o melhor e de não estar cansado, vamos dizer assim, mentalmente e fisicamente somente, que a gente fala, né? Que mas a pessoa está cansada fisicamente, mas mentalmente ela está bem. Então, ela continua pensando, continua executando ali as coisas. Mas quando você está cansado fisicamente e mentalmente, você tem que realmente parar. Mas no meu caso é porque quando eu não tô cansado, eu falo, não, tipo, eu posso, então eu vou falar, eu vou tentar resolver, eu vou tentar fazer, porque justamente não me pesa, né? Algo que a gente conversou sobre isso ontem, a gente estava assistindo uma entrevista do Flávio Augusto, que ele disse que as pessoas, elas criam uma crença de que o trabalho é uma coisa ruim, porque elas têm a vida real delas e elas têm a vida do trabalho. A vida no trabalho, ou seja, eu tenho uma vida no trabalho que é só para eu pagar minhas contas, mas eu tenho a minha vida real que é onde eu de fato desfruto da minha vida. Mas o empreendedor em si, ele tem uma vida só. E essa uma vida só, ele desfruta enquanto ele está trabalhando, ele se diverte. Tipo assim, agora mesmo a gente recebeu um feedback de uma cliente nossa. Pô, isso aí é como se fosse um choque de energia positiva para mim. Eu falo que às vezes um feedback muito bom de um cliente me deixa mais feliz do que um Pix. Isso, porque tipo assim, pô, isso que eu tô fazendo tá transformando outras vezes. A gente mesmo às vezes recebe feedback de um cliente, pô, vou ter que contratar um atendente porque eu não tô dando conta de atender meu WhatsApp. Isso aí, tipo, a ser transformado, porque, velho, uma coisa que a gente faz tá fazendo ela contratar uma outra pessoa que a gente nem conhece, que vai ser beneficiada com isso também. Ou seja, o nosso trabalho vai muito além ali de, tipo, receber um Pix ou de fazer aquela pessoa, de subir campanha. Você tá transformando a vida de outras pessoas. E aí, quando você tem essa clareza, você fala, pô, não tô cansado, não tô exausto de fazer isso. Eu gosto de fazer, eu amo fazer isso, né? É diferente de quando você trabalha em um lugar que você tem que cumprir obrigações ali e você tá fazendo só porque você precisa daquele dinheiro ali. Então, sim, é totalmente diferente. E aí, eu costumo brincar com Kézia por isso, que às vezes ela quer pausar, mas eu tô ali ainda empolgado com toda a energia, 100%, ela... Desliga aí o botão, desliga ali o canal empresa, liga só o canal agora, casal, e esquece isso aí, né? Porque minha mente é meio acelerada. Então, por ter esse pensamento acelerado, às vezes eu falo alguma coisa, ou às vezes até agora, como ela tá reclamando, às vezes eu até me policio. Bem na cabeça de eu falar, aquele... Aí eu, nada não, ela falou o que foi, eu falei, nada não, tranquilo. Sim. Amanhã eu falo. Sabe aquele meme que é tipo assim, caramba, eu esqueci de subir a campanha. Aí a cara fala tipo assim, você falou que amor? Caramba, eu esqueci de lavar a louça, alguma outra coisa assim. Aí já muda na hora. Já muda na hora, porque eu já sei que ela vai reclamar. E aí às vezes eu dou aquela travada, eu falei, não, deixa quieto, amanhã eu falo. Porque senão ela vai falar, já chega, já deu o horário do Matheus empresário, Matheus empresa, agora é o Matheus esposo. Tá, mas e rotina? Como que é? Quero saber rotina, horário. Eu nunca fiquei sabendo a rotina de um casal que é dono de agência. Rapaz. É verdade. Primeira vez. Eu tô curioso pra saber também. É uma luta, né?
como é a luta? Fala que eu quero contar a luta pra gente. A gente quer detalhe. Thiago é fofoqueiro, pô. É. Conta aí, que A gente quer detalhe, todo pô. de 5 da manhã, né? Não. Menina, 5 da manhã, Eu tento. vai fazer Caminhada com o cachorro na É. rua. 20 minutos de banho de sol. É um yoga, É. chá verde. já Não, fiz nossa quantos rotina, a gente acorda cedo. Defina cedo aí, por favor. Cedo pra você é uma Tá, palavra a muito gente, forte. não, a gente não tá acordando. A gente tava conseguindo acordar às 5 É. e pouca, mas agora tá às 7. A gente faz o nosso devocional, né? A primeira coisa que a gente faz no dia, normalmente juntos. E depois do devocional, a gente toma um café e já começa a trabalhar. Aí vai até o quê? Às 18. 18, você tá sendo boazinha, né? Não, O Mate- o horário- você vai ter o que- horário- O Matheus não. É. Não, Matheus era nunca pra para. ser até 18, mas a gente tem... Enfim, acho que é isso. É, basicamente, ó. Porque assim, eu sou uma pessoa que, né, eu pago academia e vou. A Kes, ela é meio que visitante da academia, mas... Turista. Turista, né? De vez em quando, sexta-feira, assim, ela aparece lá e tal, né? Pra Compensar a semana. pensar e falar com o pessoal, né? Mostrar que ela tá presente ali. Mas, fora essa parte da manhã, né, que a gente prioriza, né? E é uma das coisas que Nossa, eu é aprendi muito a bom. priorizar, porque antigamente eu já acordava com a mente, pô, não tem que entregar isso, tem que entregar aquilo. E às vezes você mesmo se sabota. Então sua mente, ela vai sabotar você. Sim. Então, uma das coisas que eu faço logo quando eu inicio é minha oração. Tipo, acordei, vou orar. Porque se você deixar pra fazer outras coisas, se você pegar no celular, já foi, Verdade. né? Então, tipo, a gente acorda, eu faço minha oração, converso com Deus, já tiro ali todo o empecilho, toda a questão de, tipo, de sabotagem da minha mente, porque não sei se acontece com vocês, mas quando você acorda, parece que vem uma avalanche de informação ali, tipo, tenho que fazer, tenho que isso, tenho que aquilo, tenho que aquilo. E aí, às vezes, depois que você ora, você diz, não tenho que nada, velho. Tipo, já tem uma pessoa pra fazer isso, tem uma outra pessoa pra fazer aquilo, eu só preciso ver se essa pessoa vai fazer ou já fez ou não. Então, dá uma segurada. O cliente às vezes nem falou com você, mas você já tá desesperado. E aí eu respiro, faço meu devocional, tomo meu café. E aí depois, quando dá mais 8h30 para quase 9 horas, aí eu pego no celular. Porque depois que você pega no celular, Perfeito. não tem como você voltar atrás. Né? Então eu tento ao máximo fazer isso justamente para quê? Para não deixar minha mente, vamos dizer assim, poluída com informações que eu não vou precisar naquele momento. Porque Perfeito. se você vai fazer um devocional e você já viu a informação de algum cliente que botou no grupo, ou já viu alguma demanda de Sua algum mente já perdeu o colaborador, foco. já perdeu o foco. Você não vai conseguir fazer. E da às vezes mesma quando forma. você já acorda pegando o celular, às vezes já tem uma mensagem ruim que acaba afetando o seu dia inteiro. Aí, E tem uma coisa também sobre a nossa rotina, que a gente também tem clareza e busca ter clareza sempre, que é, a gente sabe que o momento que a gente está vivendo hoje, ele tem um prazo. Então, a gente sabe que a gente se dedica a gente tem pouca vida social. E a gente sabe que tem um prazo para isso acontecer, porque a gente sabe onde a gente quer chegar. Perfeito. Então, a gente sabe que a gente abre mão de muitas coisas, de viajar, de alguns momentos assim, mas isso precisa ter um prazo. Então, hoje, 90% do nosso tempo é dedicado ao trabalho e a gente também concilia com as demandas que a gente, com as coisas que a gente tem com a congregação, com a igreja, com Deus, né, que na verdade vem em primeiro lugar. E a nossa rotina é basicamente mais essa, trabalho e as coisas de Deus, as coisas assim, que são de fato importantes pra gente. E a família, assim, a questão mais assim de vida social, hoje a gente sabe que a gente abre mão de muito tempo em relação a isso, mas porque a gente sabe o motivo disso. E a gente tem um tempo pra saber até quando isso vai durar, porque a gente sabe que a gente vai desfrutar muito, né, no tempo certo. Então, a nossa rotina é muito isso, você, basicamente. aqui é você colocar um prazo ali, tipo, você tem que colocar um prazo para aquilo, né? Eu até vi, acho que foi o Thiago que falou, um modo caverna, né? Modo caverna. modo- Fala isso é o Wendel também, né? E o Yuri, ele patenteou o mundo Ele caverna. patenteou, não foi? Mas é uma Todo mundo filosofia de fala. Platão, isso aqui. Aham. Da história de Platão da Sim. caverna. É, dessa Porque se época. você não tiver, tipo assim, um momento de foco total, qualquer coisa vai tirar sua atenção. Então, por Fato. exemplo, família. Família é algo muito importante pra mim, porque eu cresci nesse ambiente. Ou seja, todo final do ano eu viajava pra ficar com minha avó, reunir a família e tal. É muito importante. Mas só que você tem que abdicar de algumas coisas em determinado tempo se você Sim. quiser ser diferente. Fato. Então, eu tenho um objetivo, por exemplo, de ser o primeiro multimilionário da minha família. Então, para ser o primeiro multimilionário da minha família, eu tenho que fazer coisas diferentes do que as pessoas que estão ali dentro do mesmo ambiente, elas fazem. Porque se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu não vou ter resultados diferentes. Fato. Né? E aí é uma das coisas que a gente conversa muito, dizer, ó, a gente está abdicando de fazer isso aqui agora, nesses momentos, ou nesse ano, mas daqui a tanto tempo, a gente vai ter condições de fazer não só isso que a gente quer fazer, mas até muito mais, porque a gente já vai estar estabilizado, a gente já vai estar com uma empresa, né,
com todos os processos bem definidos e andando ali, caminhando sozinha, só a gente chegando ali para fazer a gestão e, tipo, fazer a questão de análise, realmente. Mas hoje a nossa realidade é totalmente diferente, então a gente tem que se adaptar e fazer o que precisa ser feito. E ao mesmo tempo também de forma inteligente, né? Eu falo muito isso com o Matheus. Não adianta nada a gente estar tão focado a ponto de adoecer a nossa mente, né? Ficar muito ansioso, querendo sobre os resultados e tudo mais. E adoecer a mente. Aí a gente não consegue ter os resultados, porque quando a gente não tá bem, a gente também não consegue trabalhar bem. Então é conseguir, não é fácil, mas é conseguir mesclar isso. Muito foco, porém de forma inteligente. Porque no final das contas, atrás de um grande CNPJ tem um CPF. Exatamente. Um CPF forte que vai sustentar e bancar Isso. esse CNPJ. Isso aí. Eu quero chegar um pouco mais. Podem quer perguntar alguma coisa? Só para concluir essa parte, pra gente fechar esse parênteses, de empreender como um casal, né? Mas tem a parte que vocês também são sócios. Não só um casal que empreende, vocês são sócios. Quando acontece, tipo, algo de muita pressão dentro da empresa, da sociedade, como é que vocês chegam a um acordo para resolver isso? E aí, financeiro? Tem muita pressão. Ele pergunta pra Kézia primeiro. Tá entendendo? Depois ele justifica. Quando vocês se casarem, vocês vão entender o que eu tô falando. Momentos assim de muita pressão, o que a gente sempre busca ter ali diferenciar, né, o que é conflitos de empresa e o que é conflitos em família. Não é fácil, porque você tá ali, teve uma discussão, teve algo assim, depois do horário de trabalho voltou tudo ao normal como estava antes. É um pouco complicado. Mas o que a gente busca, assim? Eu, em relação a conflitos, eu percebo que eu consigo, assim, administrar melhor, porque Matheus, eu é mais emocional, então a gente tenta buscar isso, ó, eu vou tentar aqui explorar o máximo, já que eu sou dessa forma, explorar o máximo para resolver, já que ele é algo, assim, ele é mais emocional. Então, a gente tenta buscar o que ele tem de potencial, que é bom para ser explorado mais, o que eu tenho de potencial para ser explorado em relação à minha personalidade, assim, que é mais tranquila, que é mais, assim, de menos emocional, mais racional mesmo. Isso, mais racional. Então, eu acho que a gente tenta... acho que a gente consegue conciliar bem em relação a essa parte de conflitos. Na verdade, que ela foi muito boazinha. Agora eu vou dar real, né? Pode Joga dar na real. Mesa aí, é real. Manda, eu quero saber, olha pra câmera. Dá real. Ó, trabalhar em casal não é nada fácil, gente. Porque além de você estar falando com aquela pessoa ali como sócio, você tá falando com sua esposa. Então, se der algum BO durante a questão de conversa empresarial, você vai dormir no sofá, ou seja, você vai sofrer retaliações, tá? Então, sem essa historinha aí de, não, porque consegue e tal. Claro, a gente tem um bom relacionamento e a gente, na medida do possível, né, tenta pensar parecidamente em alguns pontos para chegar, né, a uma decisão final. Mas tem momentos que eu quero uma coisa, Kézia quer outra, e aí? E aí, como é que faz? Vou chamar quem? Vou chamar Vinícius. E aí? Eu boto meu dedo. Vinícius é o nosso mentor, ele que vai decidir. Entendeu? Não, o que o mentor falar, tá falado. O cara entende mais que a gente, entendeu? Mas aí que tá, eles fazem as perguntas sem falar que estão em conflito. Aí a gente coloca quando tá aqui sem você saber que ele tá te colocando. O Vinícius decidiu falar, e o Vinícius falou, foi o Vinícius que falou, não foi eu que falei. Mas brincadeiras à parte, gente, é uma situação difícil, complicada, mas que a gente precisa ser inteligente. Por quê? Tem situações ali que você quer muito, porque é uma questão sua. Eu quero o seu querer. Mas será que é o melhor para a empresa? Será que é o melhor, de fato, para os dois ali, para vocês crescerem? Porque tem o seu querer, que é importante, mas não é o principal. O que tem que ser colocado na mesa ali é o que é melhor para a empresa, né? Falando sobre a questão de sócios, né? Dessa relação. Então, muitas vezes eu tenho que dar o braço a torcer e dizer, não, realmente, quer dizer, tipo, é melhor a gente não fazer esse investimento agora, porque se fosse por mim, eu ia fazer, porque eu acho que a gente precisa treinar a nossa funcionária, porque eu acho que a gente precisa dar uma chamada nesse colaborador, porque, ou seja, ela, calma, é melhor esperar e tal. E às vezes, eu, por ser muito impulsivo e emocional, eu quero já fazer logo rapidamente, e ela diz, não, vamos dar uma segurada. E às vezes eu dou essa segurada realmente. E às vezes acontece o que aconteceu, por exemplo, com a imersão, que eu falei, não, eu quero, eu acho importante, eu tô aqui, eu tô sentindo, vai ser um diferencial. E aí ela diz, por sua conta em risco, mas vamos fazer. Tipo, ela meio que né, deixou não, né, na palavra certa, mas ela meio que... Pode deixar, deixou. Fez essa concessão. Essa concessão, e aí a gente conseguiu,
fazer e tal. E entrou e graças a Deus está dando muito certo. Porque eu costumo dizer que até no relacionamento mesmo, de um casamento, se você não abrir mão de algumas coisas, você sempre vai viver em conflito. Então, Verdade. uma das coisas que a gente aprendeu, né? A gente tinha antigamente, nos finais de semana ali, um encontro de casais, né? A gente era, vamos dizer, como se fosse alunos ali, era que quando você casa, você está casando com pessoas de características diferentes, com gostos diferentes, com tudo diferente de você. Você não vê isso durante o namoro, porque durante o namoro você não tá todos os dias acordando com aquela pessoa, você não tá ali vendo o que aquela pessoa faz que te irrita, o que aquela pessoa fala que te irrita todos os dias. Não, você vai conhecer um pouco daquela pessoa, você 10% você conhece no namoro, os outros 90% você conhece, né? os 90% você conhece depois que você para, casa. para, Então, tipo assim, ó, toalha em cima da cama, falar alguma coisa ou deixar a televisão alta, ou seja, coisas que vão irritando a pessoa e você vai tendo que abrir mão porque é uma coisa normal pra você, mas pra aquela outra pessoa não, irrita a pessoa. Então, é a mesma coisa quando você tem um sócio, né? Você tem que abrir mão de algumas coisas ali pra quê? Pra ter uma união e pra que, melhor do que isso, seus colaboradores vejam isso. Porque se a gente entra em uma call, por exemplo, né, como a gente entra toda segunda, e nossos colaboradores veem que o que a gente fala, o que a gente se expressa ali é de uma forma ou desrespeitosa, ou até mesmo que eu não escuto o Kézia, o que Kézia não me escuta, vai dizer, a cultura deles é essa aqui, então também, tipo, não tem o que fazer diferente. Então, a gente sempre tenta ao máximo ter essa questão de dizer, não, Kézia falou isso, então vai ser como Kézia falou. Dá um exemplo, porque vocês, quando são líderes, vocês precisam liderar pelo exemplo. Falar bonito todo mundo fala, mas a prática de dar o exemplo é o que a tua equipe mais observa. Sim. Isso mesmo. O exemplo arrasta. E acontece, né, situações de, por exemplo, Kézia, ela dá um comando, e aí eu, sem saber, às vezes vou dar um outro comando, ela precisa dizer, não, mas Kézia falou que era pra ser assim. Eu falei, não, então esqueça o que eu falei, segue o que Kézia falou, porque senão você meio que é como você fala com a criança, né? Você tá falando com a criança ali, faça assim, assim, assim. Aí chega o outro e deseduca, né? Tipo, não, faça assado, e a criança vai ficar perdida. Tipo, eu posso brincar com os dois ali, tipo assim, mexer com os dois e dizer na hora que, foi porque fulano mandou fazer desse jeito, porque ciclano mandou fazer daquele jeito. Então a gente tem que ter essa consciência de que a gente precisa ser o mais coeso possível pra gente conseguir tanto crescer, quanto também que as pessoas, como você falou, né, vejam esse exemplo na prática mesmo. Perfeito. Boa, agora vamos lá. Simbora? Esse embora aí. Joga braba aqui, ó. Simbora. Não acabou no podcast? A melhor parte vai vir agora, pô. Vamos lá. A gente vai fazer um quadro que eu acabei de criar aqui. Ai, meu Deus. Que vai ser basicamente o seguinte, vai ser um bate-bola com vocês dois, tá? Eu quero saber, começar pela Kézia. Kézia, passa pra... É a primeira dama, seu cavaleiro. Tá. Passa aqui pra galera, pra gente também entender hoje. Porque eu já tive sociedade, tenho sociedade também, e entendo as nuances, os detalhes ali nos bastidores também. Passa pra gente hoje quais são as atitudes que você mais gosta e as atitudes que você detesta no teu sócio. Nossa. Não tô falando no teu marido. Forte. Fala do seu sócio. Do teu sócio. Sócio, amor. Sócio. Então fica à vontade. Pronto. Rapaz. Não dá As que você mais gosta, que você admira, pô, isso daqui complementa. Mas também as que você, pô, é chato pra caramba, eu não gosto disso, isso atrapalha. Tá. Uma das coisas que eu mais gosto é a coragem. Matheus, ele é muito corajoso em relação a... Eu enxergo, eu quero tomar essa decisão e ele vai. Então, eu admiro isso. Ele dá aquele passo, assim, de coragem, que eu falo, poxa, às vezes eu preciso ter isso. Então, eu acho isso muito bonito dele. E não... em relação à fé também, que a gente não consegue desvincular uma coisa com a outra, né? Então, ele dá passos de coragem, passos de fé, que eu admiro muito. Acho muito, muito forte isso. E tem alguns pontos em relação a coisas que não me agradam, coisas que causam conflitos. Vai ficar à vontade aqui, pô. Depois você se resolve em casa, a gente... Ó, pra isso. O que acontece aqui, fica aqui. Vocês falam aqui em casa, nada aconteceu, pô. Os pontos, tá? Ela só falou plural, né? Os pontos, ou seja, no plural, né? Mas é bom ouvir, ninguém é perfeito. Você vai ficar pensando até amanhã, quais são os outros? Pode ficar tranquilo que ele sabe, eu falo todo dia. Então só vai reforçar. Primeiro a questão emocional, de ele conseguir administrar melhor, de ter menos estresses desnecessários, de coisas que acontecem, que a gente sabe que vai acontecer, não vai ser tudo flores. Cliente vai sair, cliente vai reclamar, vai ter algum atraso em algum momento, colaborador vai
enfim, que muitas vezes cria nele um sentimento de estresse, de angústia que às vezes impacta no geral. Então eu falo muito isso com ele, olha, tenta trabalhar mais a sua questão emocional, a sua mente, que eu percebo que você não se preocupa com isso muito. Então são esses pontos assim, e a ansiedade também, porque que uma coisa tem um pouco a ver com a outra, né? Então, essa questão da ansiedade, porque cria impacto em mim também. Então, eu acabo transferindo isso para mim e eu percebo que isso pode impactar também nos resultados da empresa no geral. Então, eu acho que esses pontos, assim, da questão do emocional, de saber, de querer, na verdade, trabalhar melhor essa questão emocional e essa parte da ansiedade. Mas os pontos positivos são maiores do que os negativos. E eu fico muito feliz assim de ver que a gente forma, eu já ouvi isso de um amigo, a gente forma uma bela dupla, uma dupla muito, muito bacana. Verdade. E os positivos são muito maiores, assim. Então eu tenho um sócio, assim. Se salvou, eu tenho um sócio, assim, salvou. que poucos têm o privilégio de ter. Que bom, que Acho que eu me saí bem, né? Saiu sim. Você repararam Muito que ela bom. bateu e assoprou, né? Claro. Aí a gente chama de feedback sanduíche. Feedback sanduíche é quando você começa elogiando, depois você acaba com a pessoa, aí depois você volta elogiando de novo. Eu fiz isso. Tem que Estratégia. aprender isso. Estratégia. Agora, Matheus, sem papas na língua. Atitudes que você mais gosta e atitudes que você detesta da tua sócia. Rapaz, que eu mais gosto. Deixa eu pensar aqui, porque. Tá difícil Tá assim? difícil, é? Caraca. Brincadeira, brincadeira. Caramba! Eu falei tão tô até fácil, com medo. você Olha viu? só. Vai terminar esse episódio aqui. Eu vou Brincadeira. ter que me retirar agora. Mas falando sério, galera, uma das coisas que eu mais gosto em Kes é a questão de ela ter uma forma de se expressar e até mesmo de cobrar muito inteligente, porque como você falou aí, né, da questão do sanduíche, né? Acho que ela nem sabia desse termo, mas quando ela vai cobrar, ou até mesmo quando ela vai falar com algum colaborador e tal, ela tem uma forma mais inteligente de falar para não deixar aquela pessoa desconfortável. Então, isso é uma das coisas que eu admiro nela, porque às vezes eu falo, não, tipo, não é possível. Eu tô falando com uma criança de 5 anos, porque já dei, já mostrei, já mandei, já fiz, já... E aí eu já falo, vou falar. Ela, não, deixa que eu falo. Aí ela já fala de uma forma mais amena, ou seja, ela tem essa questão dessa sabedoria para saber se comunicar às vezes e saber como cobrar as pessoas que a gente tem que cobrar e também saber se comunicar em momentos ali, tipo assim, de adversidade, em momentos de estresse. Então, ela tem essa sabedoria ali para se comunicar. Eu acho isso muito plausível e tento aprender com ela, porque é algo que, quando você gere pessoas, você tem que ter o máximo de cuidado nas palavras que você vai utilizar, ter o máximo de cuidado na forma que você vai cobrar, né? Até mesmo a questão dos feedbacks. E aí é uma das coisas que eu tô trabalhando em mim para quê? Para futuramente, né, ou em breve, eu já ter um pouco aí dessa sabedoria dela na hora de cobrar para realmente fazer da forma correta, né? Fazer da forma que vai levar crescimento para a pessoa e não, tipo, às vezes, tipo, da forma que ele falou, parece que eu não sei nada, ou parece que eu, tipo assim, eu tinha a obrigação de saber isso. Então, é uma das coisas que eu vejo como positivo dela, tá? E como negativo... É uma coisa só. Ele falou uma coisa só positiva. Não, ele falou mais 2 ou 3. Deixa eu defender meu mentorado aqui também. Foi mais 2 ou 3. Foi comunicação. Quase 5 minutos de rejeição, elogio, né? Verdade. Quase 5 minutos. Mas sobre coisas negativas, eu acho que é o polo diferente que ela tem de mim. Que como eu sou muito acelerado, sou muito rápido para executar, eu sou muito executor, às vezes ela é muito planejadora e isso me causa, às vezes, vamos dizer assim, impaciência, porque eu vejo que é uma coisa... Eu sou muito bom em dar ideia. Então, tipo assim, eu chego assim e falo, Kézia, vamos fazer um quadro. Eu vou até falar o quadro aqui. Se quiserem roubar a ideia, pode roubar, porque ela não executou. Então, é igual americano. A ideia não é de quem cria, a ideia é de quem executa. Então, eu dei um quadro para ela. Falei, não, porque você não faz um quadro e tal? Aproveita que a gente tá na mentoria. Tem várias mulheres que você se conectou e tal, né? Numa outra mentoria que a gente tava. E aí, falei com ela, faz um quadro. Mulheres... tipo assim, no digital, mulheres que empreendem ou mulheres, alguma coisa voltada para mulheres. Eu falei, já tem essa e essa pessoa aqui para executar. Ela, não, eu vou ver e tal. Passou 3, 4 meses, eu falei, Kézia? Ela, não, eu vou ver e tal. Eu falei, pelo amor de Deus, executa logo. Então, eu sou muito assim, de executar. E isso às vezes me causa uma impaciência. De eu pedir uma coisa a ela, ou até mesmo dar uma ideia para ela e ela não executar na hora. Porque ela diz, não, mas esses stories aqui, precisa fazer assim, precisa botar um filtro, precisa isso, precisa aquilo. E eu sou muito daquela de antes o feito do que o perfeito. Então, você precisa fazer. Você só vai saber se ficou bom ou não
depois que você fez. E aí você vai aprender para no próximo você fazer melhor. Então isso é uma das coisas que eu acredito que seria um dos defeitos, né, que eu acho que dá para ela melhorar, ser menos perfeccionista e acreditar mais tipo, no potencial dela, na forma que ela vai falar, ou até mesmo nos stories que ela vai fazer, que às vezes ela fala, pô, não ficou tão bom. E às vezes isso aí é uma dificuldade de aceitação das pessoas que vão assistir esses stories. Eu pego o celular aqui, gravo, se falar errado, se gaguejar, independente, vai sair. E se a pessoa gaguejou, eu falei, mas eu fiz, né? Você não fez nenhum ainda. Então, tipo assim, antes o feito que o perfeito. Então, esse é uma das coisas que eu colocaria ali como melhoria pra ela. Esse último aí saiu até como elogio. Ele acredita mais em você do que você mesmo. Tá vendo aí? Ele falou, ó. Acredito Ela deveria seu botar potencial. mais fé nela mesmo por causa do potencial É o que ela sanduíche, tem. você começa elogiando, Tá ligado? aí você detona, aí depois você fecha ali, voltando a elogiar. Exato. Entendeu? Boa. É assim que funciona. Mas vamos lá, a gente tá entrando aqui na reta final, a gente vai entrar no bate-bola. Pô, Que é agora- muito legal. Agora com 2 eles vão ter que ser Como bem é? rápido. Mas não, mas. Vamos tentar deixar de falar ao mesmo tempo pra não roubar a ideia do outro. Não, eu acho que vai ser diferente com essa daqui. Vai ser diferente. Vamos lá, deixa eu puxar aqui. Bate-bola é bem legal, tá? Mas explica pra galera aí. São perguntas chaves específicas que a gente vai fazer aqui, mas vocês não podem pensar muito na resposta. A ideia é que seja a primeira que vem na sua cabeça. Então a gente vai perguntar, tal coisa veio na cabeça, joga. Não Que essa gosto vai disso, demorar eu um gosto pouquinho. de pensar a ideia primeiro. Por isso que vai ser pensar. legal, entendeu? Acho que daqui uns 3, 4 minutos ela responde. Aí não tem Aí graça. não vale. Ele vai dormir com a colega. Vai sim. Só pra estar arrumado lá, como é que tá? Tá, papel que Ele vai dormir com tem cachorro. gato, cachorro, Cachorro ainda. Pelo menos Tá pesado. Tá frio. É. Vamos lá, começando com o bate-bola aqui. Kézia, qual foi o momento mais desafiador desse ano na sua vida? Profissional não, né? Tanto faz. Na Na sua vida. Tive um aborto. Esse ano? É. Se você quiser contar alguma Exato. coisa, contextualizar também, ou não, tá tudo certo. Tá, então foi um momento assim muito difícil que eu nunca não imaginei passar, né? Foi um momento muito difícil para nossa família. E não foi uma gravidez planejada, mas a partir do momento que a gente descobriu, ela foi muito querida, né? Então, aí a gente passou por isso, tive um aborto espontâneo e foi algo muito difícil que eu não imaginei que seria uma dor tão grande, a dor de um luto mesmo que a gente passou, mas ao mesmo tempo depois, e isso impactou também na empresa, a gente viveu um momento difícil, porque não tem como, né? Somos só nós dois ali, então teve impacto também, mas a gente, graças a Deus, conseguiu se recuperar, e hoje eu consigo ver o motivo também disso ter acontecido, hoje eu vejo a maternidade de outra forma, então eu amei ter vivido o tempo que... não posso chorar, gente. Eu amei ter vivido esse período, né? E hoje eu tenho um sonho. Não é que eu não tinha antes, mas de uma forma totalmente Ficou mais intenso diferente. agora, né? Isso. Em ser mãe, a gente ter esse momento, assim, de ter o nosso filho de novo, já está sendo planejado agora. Olha aí. Então, foi, assim, um momento muito difícil, mas que quando a gente, pelos olhos da fé, a gente consegue enxergar o motivo de certeza. tudo, até dos pontos negativos. Pois Então, Bom. E pra você, Matheus? Também esse momento, porque foi um momento que, né, às vezes a pessoa fala, pra mulher é muito difícil. E realmente é muito difícil, mas pro homem também é muito difícil, principalmente quando você, no meu caso, que não tive um pai presente. Então, eu queria ser, né, ou eu vou ser esse pai que eu não tive a oportunidade de ter. Então, a gente já tinha criado aquela expectativa, aquela questão, né, de começar, às vezes, até contar pra mãe e tal, pra família. E aí vem um choque e vem num momento até que foi um momento difícil pra ela, porque foi próximo ao aniversário dela, né? Foi um dia depois do aniversário dela. Então foi um momento que realmente a gente ficou muito triste, muito abalado. Mas uma das coisas que eu aprendi é que é muito fácil você crer em Deus e você acreditar em Deus nos momentos muito bons. Sim. Quando tá tudo dando certo é muito bom. Mas quando as coisas começam a dar errado, você tem que ver o que é que Deus ele quer mostrar, o que quer falar para você naqueles momentos também. Porque se você não tá firmado na rocha, né, como a própria palavra de Deus diz, você tá com sua casa na areia, qualquer vento que surgir, sua casa vai desabar. Mas se você está firmado na rocha, você acredita que aconteceu aquilo ali por algum motivo. E Deus, ele tem eu costumo dizer que Deus, ele tende a pensar, ele sempre pensa em o melhor para cada um de nós. Então, ele já está vendo lá o meu futuro, ele já está vendo lá na frente o futuro da Kézia. Então, eu busco não reclamar e não questionar Deus. Foi a vontade dele, eu pedi a ele, né? E
orei por isso para dar tudo certo, mas não foi a vontade de Deus. E eu simplesmente acatei. Você passa por um momento de luto, passa por um momento difícil, mas foi com esse momento que a gente conseguiu crescer também como ser humano e crescer na fé, na nossa fé também. Então isso é muito importante. Maravilha. Boa. Complete a frase. O mundo precisa de... Jesus. Boa. Matheus. Complete a Amor. frase. Amor. É a mesma coisa que vocês falaram. Vamos lá. Kézia, o que você diria pra Kézia de 10 anos atrás? Garota, acredite mais em você. Tenha coragem e não desista. Vai dar certo. Matheus, o que você diria pro Matheus de 10 anos atrás? Levanta dessa cama e dá a volta por cima, porque eu passei por um momento de depressão na época da pandemia e também um momento atrás, né, você falou 10 anos atrás, que eu tinha essa dificuldade e essa questão da aceitação. Então, isso é muito forte, tá? E é bom vocês entenderem, porque se você não acredita que você é filho do Criador e se você não acredita que você é capaz, qualquer pessoa pode entrar em sua mente e te sabotar. Então, foi uma das coisas que eu aprendi. Que independente do que eu faço, ou independente da pessoa que for, tipo, eu já sei a minha identidade. Quando você sabe a sua identidade, tipo, você consegue crescer e consegue fazer coisas que muitas vezes as pessoas ao seu lado vão achar que você não consegue. Porque, não por conta delas, mas por conta da ignorância que elas têm de estar naquele ambiente ali. Então, é uma das coisas que eu falaria pra mim. Levanta dessa cama e dá a volta por cima. Boa. Vamos lá. Kézia, qual foi a última coisa que você aprendeu? Essa eu gosto. A última coisa que eu aprendi... É. Qualquer coisa nova que tu aprendeu. Ai, meu Deus. Fale não pra mim, lembro. A última coisa que eu aprendi... responde primeiro. Tá vendo? Vai, Matheus. Eu vou dar essa força pra ela. A coisa nova que eu aprendi foi o seguinte: se você quer ser promovido, se você quer ganhar mais, se você quer mais, você precisa ter mais responsabilidade. Então, não adianta, por exemplo, né, você trabalhar em CLT e não querer assumir mais a responsabilidade e querer um aumento. Chega lá e fala, pô, Vini, tô trabalhando muito, quero um aumento. Mas não. Quando você chegar pra pessoa e dizer assim, não, Vini, eu quero assumir mais responsabilidade. Você tem alguma outra função, algum outro cargo que tenha mais essa responsabilidade pra você me dar? O próprio Vinícius vai dizer, pô, nesse cara aqui é fora da curva. Ele já tem um trabalho dele, ele tá pedindo mais trabalho, ele tá pedindo mais responsabilidade, consequentemente ele vai ganhar mais. Então, a gente tem que parar de querer achar as coisas fáceis e achar que por eu estar aqui fazendo isso bem feito e estar numa zona de conforto, eu mereço ganhar mais. Não, você merece ganhar mais se você assumir mais a responsabilidade. E o empreendedor, ele ganha mais justamente por isso. Porque é ele que está correndo risco. Se ninguém fechar no mês, se ninguém comprar dele no mês, ele vai ter que te pagar do mesmo jeito. Então, é uma das coisas que eu costumo dizer. Não pense que empreender é fácil, que empreender é mil maravilhas, porque não é. Porque você, além de ter que vender todos os dias, você tem que se preocupar em pagar aquelas pessoas que estão trabalhando contigo. Então, é uma grande responsabilidade. E para a grande responsabilidade, a grande recompensa. Perfeito. Kézia, qual que foi o dia mais feliz da sua vida? Acho que foi o meu casamento. Ela falou, acha. Pesado aí, pesado. Verdade. Não, foi o casamento, sim. Eu tenho Vini, você tá certeza que foi contra meu você tá casamento. contra mim? Tá a favor Eu sou a favor dele? dos cortes. Eu sou a favor dos cortes. O engajamento ganha. Exatamente. Matheus, qual que foi o momento Eu mais tenho feliz? certeza que foi o meu casamento, foi o dia mais especial da minha vida. Fala olhando nos olhos dela. É assim que se fala, rapaz. Você Tá vendo? acha? Pega na mão dela e olha nos É olhos. pesado. Esse Vinícius gosta de uma cena, né? Tá vendo aí? Muito bom, mas é padrão, né? Kézia, qual que foi o dia mais triste da sua vida? O dia mais triste da minha vida, eu acho que foi quando eu pensei que eu ia perder a minha mãe. Foi um dia assim que, de fato, a gente passou por um momento difícil da saúde dela, mas no final deu tudo certo. Mas aquele sentimento de você quase perder a pessoa que você ama, mas passou. Então, no final deu tudo certo. Mas foi um momento assim de muita tristeza, difícil. Matheus, você? Rapaz, você me fez a memória funcionar aqui, porque eu fui buscar o momento mais triste da minha vida Só pergunta forte. e foi justamente quando eu tava Ativando 500 gatilhos. voltando de um jogo de futebol entre Bahia e São Paulo. E o Bahia perdeu. Não, antes fosse isso. Antes fosse o Bahia ter perdido o momento mais triste. Antes fosse o momento mais triste. Mas foi eu ter ficado, tipo, era o quê? Adolescente ainda, tinha uns 15, 16 anos. E eu fui com minha tia e meus primos. E na volta eu ia voltar de carro com meus tios, né? O meu tio
e o pessoal. Só que o carro só comportava o quê? 3 pessoas no fundo, né? 4. E já tava lotado. E aí, tipo assim, o meu tio chegou e falou, pô, eu vou deixar você no ponto de ônibus. E aí, já era tarde, era um jogo, tipo assim, 9h30, o jogo acabou, era 23 horas. E aí foi a primeira vez que eu me senti meio que abandonado. Eu falei, pô, esse sentimento não é legal, véio. Eu não faria isso, tipo, se eu fosse um adulto, eu não faria isso com um adolescente ou com uma criança. Então, esse momento ele ficou marcado. Tipo, eu perdoei meu tio, eu não tenho ressentimento nenhum. Muito pelo contrário, eu tenho ele como exemplo de pai, inclusive, porque ele é um ótimo pai para os filhos dele. Mas eu me senti meio que excluído. Então, foi um momento muito triste, porque eu fiquei no ponto, não passava ônibus, não passava nada, e foi dando meia-noite e meia, 1h. Eu falei, mano, vou ficar aqui nas 7 portas esperando. Aí peguei um mototáxi e tal, consegui e voltei pra casa. A moral da história, né? Minha mãe brigou com meu tio e tal, falou que não faria isso porque, né, ele deixou um adolescente lá e tal. E ele pediu desculpa e eu perdoei ele porque, como cristão e como ser humano, eu acredito muito nisso, no perdão. Mas foi um momento que me marcou e me deixou triste, porque eu não esperava. Quando você não espera de uma pessoa algo, você realmente fica triste. E aí isso me marcou. E hoje eu tenho o meu próprio carro, graças a Deus, o nosso próprio carro. E a gente consegue dar carona, levar a pessoa e fazer coisas. E aí eu fiquei pensando, pô, Deus, ele me deixou passar por aquele momento, para hoje ele me dar a oportunidade de eu ter o meu próprio carro e não depender de carona de ninguém. Boa. Vamos lá, eu vou pedir um pra cada. Se vocês fossem dar um conselho hoje, para quem tá começando do zero, quer começar no digital, quer abrir a própria agência, quer prestar serviço no digital e ter a vida transformada assim como transformou a nossa. Qual que é um conselho que você, Matheus, daria e um conselho que a Kézia daria? E pra quem tá assistindo a gente agora? Vou começar? Um conselho que eu daria é algo que eu aprendi depois também de participar da mentoria e de outras mentorias também, que é tenha autoestima. É algo que eu não tinha noção do quanto é importante você acreditar em você mesmo para você conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. Então, se você mesmo não acredita naquilo que você vende, se você não acredita no seu propósito, naquilo que você realmente vai fazer, as pessoas também não vão acreditar. Então, tenha autoestima e confie em você, confie naquilo que você foi chamado para fazer. E eu acho que é basicamente isso. Confiança exala, né? Igual a gente tá falando. Isso. O meu é não busque atalhos. Por quê? Vou explicar. Certo momento da minha vida eu sempre busquei, né, coisas que pareciam que iam dar certo, porque davam para outras pessoas, mas para você não dá certo, porque Deus ele escreve uma história para cada uma das pessoas. Então, o primeiro conselho é esse, não busque atalhos, porque sempre que você busca um caminho muito fácil, você vai quebrar a cara. E aí, tipo assim, só como já tá em alta essa questão do tigrinho, de aposta e tal, irmão, sai disso, esqueça isso, porque se isso aí funcionasse para alguém, você veria essas pessoas ricas e não essas casas de apostas ou essas empresas ricas. Então, esqueça dinheiro fácil. O que dá dinheiro, de fato, é você colocar, né, a mão no arado e trabalhar. E abrir a sua agência. E abrir a sua agência. E fazer. Entrar na Apollo. E entrar na mentoria da Apollo. Mas, falando sério, gente, você precisa ter essa clareza, porque senão qualquer coisa no digital vai te distrair. E eu falo isso porque eu me distraí. Chegava um momento da minha vida, logo no primeiro ano de agência, que a gente estava começando a engrenar, prospectar cliente, ligar para cliente, e aí surgiu uma coisa que parecia que ia dar muito certo, que era muito boa financeiramente, e eu vou entrar, e quebrava a cara. Então, não busque atalhos, continue. Se você tem a palavra, se você acredita e você quer isso mesmo, né, empreender, ter sua agência, continue nesse segmento até dar certo. Porque se você ficar mudando, pulando igual um Nico, né, um canguru, de um lado para o outro, você não vai dar certo em lugar nenhum. Então, não busque atalhos e siga o processo. É aquela ideia de não ter plano B, né? Isso. Só o plano A. Ou dá certo ou dá certo. Plano B é o Não tem sucesso outro do plano A. Não existe plano B. Exato. E pra gente fechar com a última pergunta. Não, Ainda essa tem é a última? a Você última. quer ser A a última última? vai ser essa aqui, ó. Eu vou fazer mais duas, você vai fazer essa aqui por último. Eita. Eu Essa é pensei mais que- dois? pensei que tinha Quero saber acabado. essa. Então, É. enquanto você faz mais duas, eu vou ver. Pega e leva aí, Thiago. Pra mim é sempre mais fácil. É o seguinte, se vocês tivessem a oportunidade de deixar uma mensagem, uma palavra, algo que encontrassem todas as pessoas da Terra e se fosse traduzida para todas as línguas, o que seria essa mensagem? Pode falar. Quer que eu comece? Uhum. Rapaz, é forte essa daí também. Viu? Uma mensagem que iria para todas as pessoas da Terra. De alcançar todos os habitantes da Terra. Todos eles entenderiam. Rapaz, seria uma mensagem voltada para
para a questão de espiritualidade, porque eu acredito muito nisso. Se você não está bem espiritualmente, você não está bem com nada. Se sua mente ela não está boa, você não vai fluir em lugar nenhum, nenhuma área da sua vida. Então, a mensagem que eu daria para essas pessoas é que Deus é o único caminho. Ele é a verdade e a vida. E se você não conhece a Deus, infelizmente, por mais que você tente se completar com bens materiais, financeiro, você vai continuar vazio. Eu digo isso porque existem hoje milhares de pessoas que têm muito dinheiro, mas estão vazias do mais importante, né? Que é o Espírito Santo de Deus. Então, busque a Ele enquanto você consegue encontrar. Perfeito. Tu quer? Pra mim é na mesma linha. Essa aí não é tão difícil, não. Porque, Eu imaginei também. quando a gente é apaixonado por Jesus, eu sou apaixonada por Ele. Então, não tem não vem nada mais na minha cabeça a não ser busque o reino primeiro e as outras coisas, elas de fato serão acrescentadas. Isso é muito real. Então, não tem como ir para outro viés. Pra outra linha, né? Para outra linha, não. Pronto. A segunda pergunta é como você se imagina daqui a 10 anos? E se essa pessoa de 10 anos à frente aparecesse em sua frente agora, qual pergunta vocês fariam? Caraca. Essa é muito boa. Primeiras Essa é muito damas. forte, Primeiras mano. damas. Agora é primeiras damas, né? Arregou. Tá, eu imagino a gente... É como eu imagino, né? Tá, eu imagino a gente liderando muitas pessoas. Eu imagino a gente muito próspero financeiramente também e como pessoas. Imagino a gente com muitos filhos. Bom. 5, né? Pelo menos. Eu quero casais com filhos empreendedores pra brincar comigo. Exatamente. Podem ter 10 aí. E acho que é basicamente isso. E o que é que você perguntaria pra Kézia de 10 anos à frente? Eu perguntaria... Kézia... Qual foi o momento difícil que... E o que é que fez você não desistir nesse momento difícil? Me conta, porque Se Preparar já, eu né? vou me Preparar. preparar. Qual foi o momento mais difícil? O que é que fez você Antecipando não as desistir obrigações da desse? vida. Muito bom. Acho que seria isso. Show. Não pode ser igual, tá? Rapaz, agora eu me imagino, eu nos imagino, né, que a gente é um só, a gente é uma só carne. Perfeito. Eu imagino nós dois em um momento que a gente vai conseguir ensinar a mais pessoas, ou seja, a gente vai estar não preso no operacional, então mais, vamos dizer assim, tranquilos para ensinar, para ajudar outras pessoas a chegarem onde a gente chegou, que eu acredito que vai ser um lugar longe. E imagino também viajando bastante para fazer aquilo que Deus me chamou, que é um dos meus propósitos, que é de fato viajar o mundo e falar do amor de Deus para outras pessoas. Porque Muito bom. Conforme você vai tendo, né, mais tempo, você vai conseguindo se dedicar ainda mais às obras que são mais importantes aqui na Terra. Então, eu me imagino já com um tempo maior, né, para estar ali fazendo aquilo que Deus me chamou. E o que é que eu diria para... Você perguntaria. O que eu perguntaria? Uhum. Rapaz, perguntaria se existe uma forma de lidar com as coisas mais, vamos dizer assim, mais sabiamente, porque existem situações em sua vida e vão acontecer ainda mais, né, conforme você vai crescendo, você vai tendo mais essa responsabilidade, em que você tem que ter mais sabedoria, e com sabedoria você consegue resolver tudo, né? A pessoa pode não ser inteligente, mas se ela tiver sabedoria, ela consegue ir longe. Então, eu perguntaria como ter mais sabedoria e agir em determinadas situações que parecem ser muito grandes e difíceis de resolver, mas eu acredito que não existe nada grande perto de uma pessoa sábia. Perfeito. E só para finalizar aqui minha parte, para vir fazer a última pergunta, se vocês pudessem resolver um único problema na Terra, qual seria esse problema? A falta de amor. Seria isso. Falta de amor das pessoas. Matheus. A desigualdade Social? social e também emocional, porque a social ela vai muito voltada para questões ligadas a financeiro, mas o emocional também, porque existe muita gente que são ignorantes emocionalmente, e eu acredito que é por conta disso que acontecem muitas tragédias, muitas coisas ruins, porque as pessoas infelizmente eles são ignorantes no emocional. E como eu falei, o emocional é a base de tudo. Se você hoje pegar uma escola,
uma escola pública não tem nem matéria falando sobre isso. Tipo assim, de como você lidar com você mesmo. Ou seja, você não tem autoconhecimento. Não sabe como você vai reagir em uma situação em que uma outra pessoa te xingar ou que outra pessoa partir para cima de você. Então, eu acredito que a desigualdade social e a questão do emocional também. Perfeito. Boa. Agora a última pra fechar com chave de ouro. Faz ela. Vamos lá. Kézia, você primeiro. Começa comigo. Eu sou cavaleiro, primeiras damas. E o Matheus lá, é isso mesmo, Vinícius, é primeiras damas. Ela, vai lá. É bom que eu penso mais. Vai entender. Isso aí. Se você fosse definir hoje a mentoria Apollo em uma frase, que frase seria essa? O topo é nosso. Ah, eu gostei. Aí ela pegou a frase da pulseira Ela já leu o que tava escrito aqui na pulseira. Eu vou querer outra. Mas foi boa. Não, mas Boa, cara. o Matheus quebrou a objeção da lei. É verdade. Tá, eu acho que... Pode ser uma frase ou uma Uma palavra. palavra. Execução. Eu acho que é uma palavra que definiria bem. E você, Matheus? Paz. Seria a flor execução, né? Eu acredito que transformação, porque quando eu entrei, tipo assim, e eu falo eu porque quando eu fui pra imersão eu era um Matheus, mas depois que eu saí da imersão, logo da imersão, e aí nem falando somente da mentoria, da própria imersão também, tá? Para dar esse feedback para vocês, eu saí um outro Matheus com a outra visão sobre o que você ter uma empresa, ou até mesmo sobre o porquê você tem a empresa, né? De você colocar prioridades ali. Então, eu acho que transformação da mente mesmo, de onde você está e para onde você quer ir, entendeu? Então, eu acredito que transformação. Show de bola. Perfeito. Aí sim, pô. Agora eu gostei. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. A gente tá finalizando aqui mais um podcast. Se você ainda não me segue, segue lá, Vinícius Pugliese. Thiaguinho, onde é que a galera te encontra? Thiago T. Daniel. Thiago sem H e T mudo. Matheus e Kézia, onde que a galera encontra vocês? Se apresentem aí, façam a mídia de vocês também. Sigam Criativa Conteúdo tudo junto, e acompanhem lá. Nós somos a cara da Criativa e a gente gosta de trazer muito isso. De fato. Isso, e sigam lá, acompanhem a gente que tem muita coisa boa vindo aí pra acontecer. Boa. Isso aí. Matheus, recados finais, quer passar uma mensagem pra galera? Queria primeiramente agradecer a você, Vinícius, ao Thiago também pela sua oportunidade aqui, né? E, claro, a mentoria Apollo, porque, como eu falei, foi uma virada de chave que deu pra gente, tá? E eu acredito muito nos propósitos que Deus ele coloca em nossa vida. Se ele colocou tanto o Vinícius como você, Thiago, e outras pessoas que fazem parte, né? O próprio João também ali. E as pessoas que fazem parte hoje da P3 para estar com a gente hoje, é porque ele tem um propósito muito maior. E eu acredito que isso que você entrega hoje, falando olho no olho mesmo, de coração, é algo que Deus ele já fez, né? Já, vamos dizer assim, avivou no seu coração para que você ajudasse outras pessoas. E eu acredito que você está cumprindo esse propósito muito bem. Então, agradecer a cada um de vocês e tamo junto. O topo é nosso. Vamos pra Aí cima, sim. irmão. Obrigadão. Kézia, prazer, tá? Valeu. Thiaguinho, recados finais? Recados finais. Se inscrever no canal, tá? Seguir o perfil da Apollo também no Instagram. O pessoal tem que seguir para acompanhar lá. E acompanhar os próximos conteúdos que estão por vir, né? Vai sentar muita gente top aqui ainda. Vocês não podem perder isso. Falou? Então é isso, tamo juntos. Vamos pra cima que o topo é nosso. Valeu.